8.213. Dispõe sobre o plano de benefícios da Previdência Social e da outras providências. O Presidente da República faço saber que o Congresso Nacional decreta, e eu sanciono a seguinte lei. Título 1. Da finalidade e dos princípios básicos da Previdência Social. Artigo 1º. A Previdência Social, mediante contribuição, tem por fim assegurar aos seus beneficiários meios indispensáveis de manutenção, por motivo de incapacidade, desemprego involuntário, idade avançada, tempo de serviço, encargos familiares e prisão ou morte daqueles de quem dependiam economicamente. Artigo 2º. A Previdência Social rege-se pelos seguintes princípios e objetivos. Inciso 1. Universalidade de participação nos planos previdenciários. Inciso 2. Uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais. Inciso 3. Seletividade e distributividade na prestação dos benefícios. Inciso 4. Cálculo dos benefícios, considerando-se os salários de contribuição corrigidos monetariamente. Inciso 5. Irredutibilidade do valor dos benefícios, de forma a preservar-lhes o poder aquisitivo. Inciso 6. Valor da renda mensal dos benefícios, substitutos do salário de contribuição ou do rendimento do trabalho do segurado, não inferior ao do salário mínimo. Inciso 7. Previdência complementar facultativa, custeada por contribuição adicional. Inciso 8. Caráter democrático e descentralizado da gestão administrativa, com a participação do governo e da comunidade, em especial de trabalhadores em atividade, empregadores e aposentados. Parágrafo único. A participação referida no inciso 8 deste artigo será efetivada a nível federal, estadual e municipal. Artigo 3º. Fica instituído o Conselho Nacional de Previdência Social, CNPS, órgão superior de deliberação colegiada, que terá como membros: inciso 1. 6 representantes do Governo Federal. Inciso 2. 9 representantes da sociedade civil, sendo a linha A 3 representantes dos aposentados e pensionistas, a linha B 3 representantes dos trabalhadores em atividade, a linha C 3 representantes dos empregadores. Parágrafo 1º. Os membros do CNPS e seus respectivos suplentes serão nomeados pelo Presidente da República, sendo os representantes titulares da sociedade civil, mandato de 2 anos, podendo ser reconduzidos de imediato uma única vez. Parágrafo 2º. Os representantes dos trabalhadores em atividade, dos aposentados, dos empregadores e seus respectivos suplentes serão indicados pelas centrais sindicais e confederações nacionais. Parágrafo 3º. O CNPS reunir-se-á ordinariamente uma vez por mês, por convocação de seu presidente, não podendo ser adiada a reunião por mais de 15 dias, se houver requerimento nesse sentido da maioria dos conselheiros. Parágrafo 4º. Poderá ser convocada a reunião extraordinária por seu presidente ou a requerimento de 1/3 de seus membros, conforme dispuser o regimento interno do CNPS. Parágrafo 2º. As ausências ao trabalho dos representantes dos trabalhadores em atividade, decorrente das atividades do Conselho, serão abonadas, computando-se como jornada efetivamente trabalhada para todos os fins e efeitos legais. Parágrafo 7º. Aos membros do CNPS, enquanto representantes dos trabalhadores em atividade, titulares e suplentes, é assegurada a estabilidade no emprego, da nomeação até 1 ano após o término do mandato de representação, somente podendo ser demitidos por motivo de falta grave, regularmente comprovada através de processo judicial. Parágrafo 8º. Competirá
ao Ministério do Trabalho e da Previdência Social proporcionar ao CNPS os meios necessários ao exercício de suas competências, para o que contará com uma Secretaria Executiva do Conselho Nacional de Previdência Social. Parágrafo 9. O CNPS deverá se instalar no prazo de 30 dias, a contar da publicação desta lei. Artigo 4º. Compete ao Conselho Nacional da Previdência Social, CNPS, inciso 1, estabelecer diretrizes gerais e apreciar as decisões de políticas aplicáveis à Previdência Social. Inciso 2º, participar, acompanhar e avaliar sistematicamente a gestão previdenciária. Inciso 3º, apreciar e aprovar os planos e programas da Previdência Social. Inciso 4º, apreciar e aprovar as propostas orçamentárias da Previdência Social antes de sua consolidação na proposta orçamentária da Seguridade Social. Inciso 5. Acompanhar e apreciar, através de relatórios gerenciais por ele definidos, a execução dos planos, programas e orçamentos no âmbito da Previdência Social. Inciso 6. Acompanhar a aplicação da legislação pertinente à Previdência Social. Inciso 7. Apreciar a prestação de contas anual a ser remetida ao Tribunal de Contas da União, podendo, se for necessário, contratar auditoria externa. Inciso 8. Estabelecer os valores mínimos em litígio acima dos quais será exigida a anuência prévia do Procurador-Geral ou do Presidente do INSS para formalização de desistência ou transigência judiciais, conforme o disposto no artigo 132. Inciso 9. Elaborar e aprovar seu regimento interno. Parágrafo único. As decisões proferidas pelo CNPS deverão ser publicadas no Diário Oficial da União. Artigo 5º. Compete aos órgãos governamentais. Inciso 1. Prestar toda e qualquer informação necessária ao adequado cumprimento das competências do CNPS, fornecendo inclusive estudos técnicos. Inciso 2. Encaminhar ao CNPS, com antecedência mínima de 2 meses do seu envio ao Congresso Nacional, a proposta orçamentária da Previdência Social devidamente detalhada. Artigo 6º. Haverá, no âmbito da Previdência Social, uma ouvidoria geral, cujas atribuições serão definidas em regulamento. Título 2. Do Plano de Benefícios da Previdência Social. Capítulo único. Dos regimes de Previdência Social. Artigo 9. A Previdência Social compreende, inciso 1, o regime geral de Previdência Social. Inciso 2, o regime facultativo complementar de Previdência Social. Parágrafo 1º. O regime geral de Previdência Social, RGPS, garante a cobertura de todas as situações expressas no artigo 1º desta lei, exceto as de desemprego involuntário, objeto de lei específica, e de aposentadoria por tempo de contribuição para o trabalhador de que trata o parágrafo 2º do artigo 21 da Lei 8.212. Parágrafo 2º. O regime facultativo complementar da Previdência Social será objeto de lei específica. Título 3 do Regime Geral de Previdência Social. Capítulo 1. Dos beneficiários. Artigo 10. Os beneficiários do Regime Geral de Previdência Social classificam-se como segurados e dependentes, nos termos das seções 1 e 2 deste capítulo. Seção 1. Dos segurados. Artigo 11. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas. Inciso 1. Como empregado. A linha A. Aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa em caráter não eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive como diretor empregado. A linha B. Aquele que é contratado por empresa de trabalho temporário, definida em legislação específica,
presta serviço para atender à necessidade transitória de substituição de pessoal regular e permanente ou a acréscimo extraordinário de serviços de outras empresas. A linha C. O brasileiro ou estrangeiro domiciliado e contratado no Brasil para trabalhar como empregado em sucursal ou agência de empresa nacional no exterior. A linha D. Aquele que presta serviço no Brasil, a missão diplomática ou a repartição consular de carreira estrangeira e a órgãos a elas subordinados, ou a membros dessas missões e repartições, excluídos o não brasileiro sem residência permanente no Brasil, e o brasileiro amparado pela legislação previdenciária do país da respectiva missão diplomática ou repartição consular. A linha E. O brasileiro civil que trabalha para a União no exterior em organismos oficiais brasileiros ou internacionais, dos quais o Brasil seja membro efetivo, ainda que lá domiciliado e contratado, salvo ser segurado na forma da legislação vigente do país do domicílio. A linha F. O brasileiro ou estrangeiro domiciliado e contratado no Brasil para trabalhar como empregado em empresa domiciliada no exterior, cuja maioria do capital votante pertence à empresa brasileira de capital nacional. A linha G. O servidor público ocupante de cargo em comissão, sem vínculo efetivo com a União, autarquias, inclusive em regime especial, e fundações públicas federais. A linha H. O exercente de mandato eletivo federal, estadual ou municipal, desde que não vinculado ao regime próprio de previdência social. A linha I. O empregado de organismo oficial internacional ou estrangeiro em funcionamento no Brasil, salvo quando coberto por regime próprio de previdência social. A linha J. O exercente de mandato eletivo federal, estadual ou municipal, desde que não vinculado a regime próprio de previdência social. Inciso 2º. Como empregado doméstico, aquele que presta serviço de natureza contínua à pessoa ou família, no âmbito residencial desta, em atividades sem fins lucrativos. Inciso 5. Como contribuinte individual. A linha A. A pessoa física, proprietária ou não, que explora a atividade agropecuária a qualquer título, em caráter permanente ou temporário, em área superior a 4 módulos fiscais, ou quando em área igual ou inferior a 4 módulos fiscais, ou atividade pesqueira, com auxílio de empregados ou por intermédio de prepostos, ou ainda nas hipóteses dos parágrafos 9 e 10 deste artigo. A linha B. A pessoa física, proprietária ou não, que explora atividade de extração mineral, garimpo, em caráter permanente ou temporário, diretamente ou por intermédio de propostos, com ou sem o auxílio de empregados, utilizados a qualquer título, ainda que de forma não contínua. A linha C. O ministro de confissão religiosa e o membro de instituto de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa. A linha E. O brasileiro civil que trabalha no exterior para organismo oficial internacional, do qual o Brasil é membro efetivo, ainda que lá domiciliado e contratado, salvo quando coberto por regime próprio de previdência social. A linha F. O titular de firma individual urbana ou rural, o diretor não empregado e o membro do conselho de administração de sociedade anônima, o sócio solidário, o sócio de indústria, o sócio-gerente e o sócio cotista, que recebam remuneração decorrente de seu trabalho em empresa urbana ou rural, e o associado eleito para cargo de direção em cooperativa, associação ou entidade de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito
para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração. A linha G. Quem presta serviço de natureza urbana ou rural, em caráter eventual, a uma ou mais empresas, sem relação de emprego. A linha H. A pessoa física que exerce por conta própria atividade econômica de natureza urbana, com fins lucrativos ou não. Inciso 6. Como trabalhador avulso, quem presta a diversas empresas sem vínculo empregatício, serviço de natureza urbana ou rural, definidos no regulamento. Inciso 7. Como segurado especial, a pessoa física residente no imóvel rural ou em aglomerado urbano ou rural próximo a ele que é, individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de terceiros, na condição de: a linha A. Produtor, seja proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro ou meeiro outorgados, comodatário ou arrendatário rurais, que explore a atividade. 1. Agropecuária, em área de até 4 módulos fiscais. 2. De seringueiro ou extrativista, vegetal que exerça suas atividades nos termos do inciso 12 do caput do artigo 2º da Lei 9.985, de 18 de julho de 2000, e faça dessas atividades o principal meio de vida. A linha B. Pescador artesanal ou a este assemelhado, que faça da pesca profissão habitual ou principal meio de vida. A linha C. Cônjuge ou companheiro, bem como filho maior de 16 anos de idade, ou a este equiparado, do segurado de que tratam as alíneas A e B deste inciso, que comprovadamente trabalhem com o grupo familiar respectivo. Parágrafo 1º. Entende-se como regime de economia familiar atividade em que o trabalho dos membros da família é indispensável à própria subsistência e ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar, é exercido em condições de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de empregados permanentes. Parágrafo 2º. Todo aquele que exercer concomitantemente mais de uma atividade remunerada, sujeita ao regime geral de previdência social, é obrigatoriamente filiado em relação a cada uma delas. Parágrafo 3º. O aposentado pelo regime geral de previdência social, que estiver exercendo ou voltar a exercer atividade abrangida por este regime, é segurado obrigatório em relação a esta atividade, ficando sujeito às contribuições de que trata a Lei nº 8.212 para fins de custeio da Seguridade Social. Parágrafo 4º. O dirigente sindical mantém, durante o exercício do mandato eletivo, o mesmo enquadramento no regime geral de previdência social de antes da investidura. Parágrafo 5º. Aplica-se o disposto na alínea G do inciso 1 do caput ao ocupante de cargo de ministro de Estado, de secretário estadual, distrital ou municipal, sem vínculo efetivo com a União, Estados, Distrito Federal e municípios, suas autarquias, ainda que em regime especial, e fundações. Parágrafo 6º. Para serem considerados segurados especiais, o cônjuge ou companheiro e os filhos maiores de 16 anos, ou a estes equiparados, deverão ter participação ativa nas atividades rurais do grupo familiar. Parágrafo 7º. O grupo familiar poderá utilizar-se de empregados contratados por prazo determinado ou de trabalhador de que trata a linha G do inciso 5 do caput, à razão de no máximo 120 pessoas por dia no ano civil, em períodos corridos ou intercalados, ou ainda por tempo equivalente em horas de trabalho, não sendo computado nesse prazo o período de afastamento em decorrência da percepção de auxílio-doença. Parágrafo 8º. Não descaracteriza a condição de segurado especial. Inciso 1. A outorga, por meio de contrato escrito de parceria, meação ou comodato, de até 50% de imóvel rural, cuja área total
não seja superior a 4 módulos fiscais, desde que o outorgante ou outorgado continue a exercer a respectiva atividade, individualmente ou em regime de economia familiar. Inciso 2º. A exploração de atividade turística de propriedade rural, inclusive com hospedagem, por não mais de 120 dias ao ano. Inciso 3º. A participação em plano de previdência complementar instituído por entidade classista a que seja associado em razão de condição de trabalhador rural ou produtor rural em regime de economia familiar. Inciso 4. Ser beneficiário ou fazer parte de grupo familiar que tenha algum componente que seja beneficiário de programa assistencial oficial de governo. Inciso 5. A utilização pelo próprio grupo familiar na exploração da atividade de processo de beneficiamento ou industrialização artesanal, na forma do parágrafo 11 do artigo 25 da Lei nº 8.212. Inciso 6. Associação em cooperativa agropecuária ou de crédito rural. Inciso 7. A incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados, IPI, sobre o produto das atividades desenvolvidas nos termos do parágrafo 12. Parágrafo 9. Não é segurado especial ou membro de grupo familiar que possuir outra fonte de rendimento, exceto se decorrente de: Inciso 1. Benefício de pensão por morte, auxílio acidente ou auxílio reclusão, cujo valor não supere o do menor benefício da prestação continuada da Previdência Social. Inciso 2º. Benefício previdenciário pela participação em plano de previdência complementar instituído nos termos do inciso 4 do parágrafo 8º deste artigo. Inciso 3. Exercício de atividade remunerada em período não superior a 120 dias, corridos ou intercalados no ano civil, observado o disposto no parágrafo 13 do artigo 12 da Lei 8.212. Inciso 4. Exercício de mandato eletivo de dirigente sindical de organização da categoria de trabalhadores rurais. Inciso 5. Exercício de mandato de vereador do município e que desenvolve atividade rural ou de dirigente de cooperativa rural constituída exclusivamente por segurados especiais, observado o disposto no parágrafo 13 do artigo 12 da Lei 8.212. Inciso 6. Parceria ou meação outorgada na forma e condições estabelecidas no inciso 1 do parágrafo 8 deste artigo. Inciso 7. Atividade artesanal desenvolvida com matéria-prima produzida pelo respectivo grupo familiar, podendo ser utilizada matéria-prima de outra origem, desde que a renda mensal obtida na atividade não exceda ao menor benefício de prestação continuada da Previdência Social. Inciso 8. A atividade artística, desde que em valor mensal inferior ao menor benefício de prestação continuada da Previdência Social. Parágrafo 10. O segurado especial fica excluído dessa categoria. Inciso 1. A contar do primeiro dia do mês em que, a linha A, deixar de satisfazer as condições estabelecidas no inciso 7 do caput deste artigo, sem prejuízo do disposto no artigo 15 desta lei, ou exceder qualquer dos limites estabelecidos no inciso 1 do parágrafo 8º deste artigo. A linha B. Enquadrar-se em qualquer outra categoria de segurado obrigatório do regime geral de previdência social, ressalvado o disposto nos incisos 3, 5, 7 e 8 do parágrafo 9 e no parágrafo 12, sem prejuízo do disposto no artigo 15. A linha C. Tornar-se segurado obrigatório de outro regime previdenciário. E a linha D. Participar de sociedade empresária, de sociedade simples como empresário individual ou como titular de empresa individual, de responsabilidade limitada em desacordo com as limitações
impostas pelo parágrafo 12. Inciso 2º. A contar do primeiro dia do mês subsequente ao da ocorrência, quando o grupo familiar a que pertence exceder o limite de: alínea A. Utilização de terceiros na exploração da atividade a que se refere o parágrafo 7 desse artigo. Alínea B. Dias em atividade remunerada estabelecidos no inciso 3 do parágrafo 9 deste artigo. Alínea C. Dias de hospedagem a que se refere o inciso 2 do parágrafo 8º deste artigo. Parágrafo 11. Aplica-se o disposto na alínea A do inciso 5 do caput deste artigo ao cônjuge, ao companheiro do produtor, que participe de atividade rural por este explorada. Parágrafo 12. A participação do segurado especial em sociedade empresária, em sociedade simples, como empresário individual ou como titular de empresa individual de responsabilidade limitada, de objeto ou âmbito agrícola, agroindustrial ou agroturístico, considerada microempresa nos termos da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, não o exclui de tal categoria previdenciária, desde que mantido o exercício de sua atividade rural na forma do inciso 7 do caput do parágrafo 1º, a pessoa jurídica componha-se apenas de segurados de igual natureza, excedia-se no mesmo município ou em município limítrofe, aquele em que eles desenvolvem suas atividades. Parágrafo 14. O beneficiário do seguro-desemprego, concedido nos termos do disposto na Lei 7.998 e da Lei 10.779, é segurado obrigatório da Previdência Social durante os meses de percepção do benefício. Artigo 12. O servidor civil, ocupante de cargo efetivo ou militar da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos municípios, bem como a das respectivas autarquias e fundações, são excluídos do regime geral de previdência social, consubstanciado nesta lei, desde que amparados por regime próprio de previdência social. Parágrafo 1º. Caso o servidor ou o militar venham a exercer concomitantemente uma ou mais atividades abrangidas pelo regime geral de previdência social, tornar-se-ão segurados obrigatórios em relação a essas atividades. Parágrafo 2º. Caso o servidor ou o militar, amparados por regime próprio de previdência social, sejam requisitados para outro órgão ou entidade cujo regime previdenciário não permita a filiação, nessa condição permanecerão vinculados ao regime de origem, obedecidas as regras que cada ente estabeleça acerca de sua contribuição. Artigo 13. É assegurado facultativo ou maior de 14 anos que se filiar ao regime geral de previdência social, mediante contribuição, desde que não incluído nas disposições do artigo 11. Artigo 14. Consideram-se, inciso 1, empresa, a firma individual ou sociedade que assume o risco de atividade econômica, urbana ou rural, com fins lucrativos ou não, bem como os órgãos e entidades da administração pública direta, indireta ou fundacional. Inciso 2. Empregador doméstico, a pessoa ou família que admite a seu serviço, sem finalidade lucrativa, empregado doméstico. Parágrafo único. Equiparam-se à empresa, para os efeitos desta lei, o contribuinte individual e a pessoa física na condição de proprietário ou dono de obra de construção civil, em relação a segurado que lhe presta serviço, bem como a cooperativa, a associação ou entidade de qualquer natureza ou finalidade,
a missão diplomática e a repartição consular de carreira estrangeiras. Artigo 15. Mantém a qualidade de segurado independentemente de contribuições. Inciso 1. Sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício, exceto do auxílio acidente. Inciso 2. Até 12 meses, após a cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer a atividade remunerada abrangida pela Previdência Social, que estiver suspenso ou licenciado, sem remuneração, ou que deixar de receber o benefício do seguro-desemprego. Inciso 3. Até 12 meses após cessar a segregação, o segurado acometido de doença de segregação compulsória. Inciso 4. Até 12 meses após o livramento, o segurado retido ou recluso. Inciso 5. Até 3 meses após o licenciamento, o segurado incorporado às Forças Armadas para prestar serviço militar. Inciso 6. Até 6 meses após a cessação das contribuições, o segurado facultativo. Parágrafo 1º. O prazo do inciso 2 será prorrogado para até 24 meses, se o segurado já tiver pago mais de 120 contribuições mensais sem interrupção, que acarrete a perda da qualidade de segurado. Parágrafo 2º. Os prazos do inciso 2 ou do parágrafo 1º serão acrescidos de 12 meses para o segurado desempregado, desde que comprovada essa situação pelo registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho e da Previdência Social. Parágrafo 3º. Durante os prazos deste artigo, o segurado conserva todos os seus direitos. O segurado conserva todos os seus direitos perante a Previdência Social. Parágrafo 4º. A perda da qualidade de segurado ocorrerá no dia seguinte ao do término do prazo fixado no plano de custeio da Seguridade Social, para recolhimento da contribuição referente ao mês imediatamente posterior ao do final dos prazos fixados neste artigo e seus parágrafos. Seção 2 dos dependentes. Artigo 16. São beneficiários do regime geral de previdência social na condição de dependentes do segurado. Inciso 1. O cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 anos ou inválido, ou que tenha deficiência intelectual ou mental, ou deficiência grave. Inciso 2. Os pais. Inciso 3. O irmão não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 anos ou inválido, ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave. Parágrafo 1º. A existência de dependente de qualquer das classes desse artigo exclui do direito às prestações os das classes seguintes. Parágrafo 2º. O enteado e o menor tutelado equiparam-se a filho mediante declaração do segurado, e desde que comprovada a dependência econômica na forma estabelecida no regulamento. Parágrafo 3º. Considera-se companheira ou companheiro a pessoa que, sem ser casada, mantém união estável com o segurado ou com a segurada, de acordo com o parágrafo 3º do artigo 226 da Constituição Federal. Parágrafo 4º. A dependência econômica das pessoas indicadas no inciso 1 é presumida e a das demais deve ser comprovada. Parágrafo 5º. As provas de união estável e de dependência econômica exigem início de prova material contemporânea dos fatos, produzido em período não superior a 24 meses anterior à data do óbito ou do recolhimento à prisão do segurado, não admitida a prova exclusivamente testemunhal, exceto na ocorrência de motivo de força maior ou de caso fortuito, conforme disposto no regulamento.
Parágrafo 6º. Na hipótese da alínea C, no inciso 5 do parágrafo 2º do artigo 77 desta lei, a par da exigência do parágrafo 5º desse artigo, deverá ser apresentado ainda início de prova material que comprove a união estável por pelo menos 2 anos antes do óbito do segurado. Parágrafo 7º. Será excluído definitivamente da condição de dependente quem tiver sido condenado criminalmente por sentença com trânsito em julgado como autor, coautor ou partícipe de homicídio doloso ou de tentativa deste crime, cometido contra a pessoa do segurado, ressalvadas os absolutamente incapazes e os inimputáveis. Seção 3 das inscrições. Artigo 17. O regulamento disciplinará a forma de inscrição do segurado e dos dependentes. Parágrafo 1º. Incumbe ao dependente promover a sua inscrição quando do requerimento do benefício a que estiver habilitado. Parágrafo 4º. A inscrição do segurado especial será feita de forma a vinculá-lo ao respectivo grupo familiar e conterá, além das informações pessoais, a identificação da propriedade em que desenvolve a atividade e a que título se nela reside ou o município onde reside, e, quando for o caso, a identificação e inscrição da pessoa responsável pelo grupo familiar. Parágrafo 5º. O segurado especial, integrante de grupo familiar, que não seja proprietário ou dono do imóvel rural em que desenvolve sua atividade, deverá informar no ato da inscrição, conforme o caso, o nome do parceiro ou meeiro, outorgante arrendador, comodante ou assemelhado. Parágrafo 7º. Não será admitida a inscrição post-mortem de segurado contribuinte individual e de segurado facultativo. Capítulo 2 das prestações em geral. Seção 1 das espécies de prestações. Artigo 18. O regime geral de previdência social compreende as seguintes prestações, devidas inclusive em razão de eventos decorrentes de acidente no trabalho, expressas em benefícios e serviços. Inciso 1. Quanto ao segurado. Alínea A. Aposentadoria por invalidez. Alínea B. Aposentadoria por idade. Alínea C. Aposentadoria por tempo de contribuição. Alínea D. Aposentadoria especial. Alínea E. Auxílio-doença. Alínea F. Salário família. Alínea G. Salário maternidade. Alínea H. Auxílio acidente. Inciso 2º. Quanto ao dependente. Alínea A. Pensão por morte. Alínea B. Auxílio reclusão. Inciso 3º. Quanto ao segurado e dependente. Alínea C. Reabilitação profissional. Parágrafo 1º. Somente poderão beneficiar-se do auxílio acidente os segurados incluídos nos incisos 1, 2, 6 e 7 do artigo 11 desta lei. Parágrafo 2º. O aposentado pelo regime geral de previdência social que permanecer em atividade sujeita a este regime ou a ele retornar, não fará jus à prestação alguma da previdência social em decorrência do exercício dessa atividade, exceto ao salário família e à reabilitação profissional quando empregado. Parágrafo 3º. O segurado contribuinte individual que trabalhe por conta própria sem relação de trabalho com a empresa ou equiparado e o segurado facultativo que contribuam na forma do parágrafo 2º do artigo 21 da Lei nº 8.212 não farão jus à aposentadoria por tempo de contribuição. Parágrafo 4º. Os benefícios referidos no caput deste artigo
poderão ser solicitados pelos interessados aos oficiais de registro civil das pessoas naturais, que encaminharão eletronicamente requerimento e respectiva documentação comprobatória de seu direito para a deliberação e análise do Instituto Nacional do Seguro Social, nos termos do regulamento. Artigo 19. Acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço de empresa ou de empregador doméstico ou pelo exercício do trabalho dos segurados, referidos no inciso 7 do artigo 11 desta lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional, que cause a morte ou a perda ou redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho. Parágrafo 1º. A empresa é responsável pela adoção e uso das medidas coletivas e individuais de proteção e segurança da saúde do trabalhador. Parágrafo 2º. Constitui contravenção penal, punível com multa, deixar a empresa de cumprir as normas de segurança e higiene do trabalho. Parágrafo 3º. É dever da empresa prestar informações pormenorizadas sobre os riscos da operação a executar e do produto a manipular. Parágrafo 4º. O Ministério do Trabalho e da Previdência Social fiscalizará e os sindicatos e entidades representativas de classe acompanharão o fiel cumprimento do disposto nos parágrafos anteriores, conforme dispuser o regulamento. Artigo 20. Consideram-se acidente do trabalho, nos termos do artigo anterior, as seguintes entidades mórbidas. Inciso 1. Doença profissional. Assim entendida a produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade e constante da respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social. Inciso 2. Doença do trabalho. Assim entendida a adquirida ou desencadeada em funções de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente, constante da relação mencionada no inciso 1. Parágrafo 1º. Não são consideradas como doença do trabalho: alínea A doença degenerativa; alínea B, a inerente a grupo etário; alínea C, a que não produza incapacidade laborativa; alínea D, a doença endêmica, adquirida por segurado habitante de região em que ela se desenvolva, salvo comprovação de que é resultante de exposição ou contato direto, determinado pela natureza do trabalho. Parágrafo 2º. Em caso excepcional, constatando-se que a doença não incluída na relação prevista nos incisos 1 e 2 deste artigo resultou das condições especiais em que o trabalho é executado e com ele se relaciona diretamente, a Previdência Social deve considerá-la acidente do trabalho. Artigo 21. Equiparam-se também ao acidente do trabalho, para efeitos desta lei, inciso 1, o acidente ligado ao trabalho que, embora não tenha sido a causa única, haja contribuído diretamente para a morte do segurado, para a redução ou perda da sua capacidade para o trabalho ou produzido lesão que exija atenção médica para a sua recuperação. Inciso 2. O acidente sofrido pelo segurado no local e no horário de trabalho em consequência de: alínea A, ato de agressão, sabotagem ou terrorismo, praticado por terceiro ou companheiro de trabalho; alínea B, ofensa física intencional, inclusive de terceiro, por motivo de disputa relacionada ao trabalho; alínea C, ato de imprudência, de negligência ou de imperícia, de terceiro ou de companheiro de trabalho; alínea D, ato de pessoa privada do uso da razão; alínea E,
desabamento, inundação, incêndio e outros casos fortuitos ou decorrentes de força maior. Inciso 3. A doença proveniente de contaminação acidental do empregado no exercício de sua atividade. Inciso 4. O acidente sofrido pelo segurado, ainda que fora do local e horário de trabalho. A linha A. Na execução de ordem ou na realização de serviço sob a autoridade da empresa. A linha B. Na prestação espontânea de qualquer serviço à empresa, para lhe evitar prejuízo ou proporcionar proveito. A linha C. Em viagem a serviço da empresa, inclusive para estudo, quando financiada por esta dentro de seus planos para melhor capacitação da mão de obra, independentemente do meio de locomoção utilizado, inclusive veículo de propriedade do segurado. Parágrafo 1º. Nos períodos destinados à refeição ou descanso, ou por ocasião da satisfação de outras necessidades fisiológicas no local do trabalho ou durante este, o empregado é considerado no exercício do trabalho. Parágrafo 2º. Não é considerada agravação ou complicação de acidente do trabalho a lesão que, resultante de acidente de outra origem, se associe ou se superponha às consequências do anterior. Artigo 21-A. A perícia médica do Instituto Nacional do Seguro Social considerará caracterizada a natureza acidentária da incapacidade quando constatar ocorrência de nexo técnico epidemiológico entre o trabalho e o agravo, decorrente da relação entre a atividade da empresa ou do empregado doméstico e a entidade mórbida motivadora da incapacidade alencada na Classificação Internacional de Doenças, em conformidade com o que dispuser o regulamento. Parágrafo 1º. A perícia médica do INSS deixará de aplicar o disposto neste artigo quando demonstrada a inexistência do nexo de que trata o caput deste artigo. Parágrafo 2º. A empresa ou o empregador doméstico poderão requerer a não aplicação do nexo técnico epidemiológico, de cuja decisão caberá recurso, com efeito suspensivo da empresa, do empregador doméstico ou do assegurado, ao Conselho de Recursos da Previdência Social. Artigo 22. A empresa ou empregador doméstico deverão comunicar o acidente de trabalho à Previdência Social até o primeiro dia útil seguinte ao da ocorrência e, em caso de morte, de imediato, à autoridade competente, sob pena de multa variável entre o limite mínimo e o limite máximo do salário de contribuição, sucessivamente aumentada nas reincidências aplicada e cobrada pela Previdência Social. Parágrafo 1º. Da comunicação a que se refere este artigo, receberão cópia fiel o acidentado ou seus dependentes, bem como o sindicato a que corresponda a sua categoria. Parágrafo 2º. Na falta de comunicação por parte da empresa, podem formalizá-la o próprio acidentado, seus dependentes, a entidade sindical competente, o médico que assistiu ou qualquer autoridade pública, não prevalecendo nesses casos o prazo previsto neste artigo. Parágrafo 2º. A comunicação a que se refere o parágrafo 2º não exime a empresa de responsabilidade pela falta do cumprimento do disposto neste artigo. Parágrafo 4º. Os sindicatos e entidades representativas de classe poderão acompanhar a cobrança pela Previdência Social das multas previstas neste artigo. Parágrafo 5º. A multa de que trata este artigo não se aplica na hipótese do caput do artigo 21-A. Artigo 23. Considera-se como dia do acidente, no caso de doença profissional ou do trabalho, a data do início da incapacidade laborativa para o exercício de atividade habitual, ou o dia da segregação compulsória, ou o dia em que for realizado o diagnóstico,
valendo para este efeito o que ocorrer primeiro. Seção 2. Dos períodos de carência. Artigo 24. Período de carência é o número mínimo de contribuições mensais indispensáveis para o beneficiário faça jus ao benefício, consideradas a partir do transcurso do primeiro dia dos meses de suas competências. Artigo 25. A concessão das prestações pecuniárias do regime geral de previdência social depende dos seguintes períodos de carência, ressalvado o disposto no artigo 26. Inciso 1. Auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. 12 contribuições mensais. Inciso 2. Aposentadoria por idade. Aposentadoria por tempo de serviço e aposentadoria especial. 180 contribuições mensais. Inciso 3. Salário maternidade. Para as seguradas de que tratam os incisos 5 e 7 do caput do artigo 11 e o artigo 13 desta lei, 10 contribuições mensais, respeitado o disposto no parágrafo único do artigo 39 desta lei. Inciso 4. Auxílio reclusão. 24 contribuições mensais. Parágrafo único. Em caso de parto antecipado, o período de carência a que se refere o inciso 3 será reduzido em número de contribuições equivalente ao número de meses em que o parto foi antecipado. Artigo 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações. Inciso 1. Pensão por morte, salário família e auxílio acidente. Inciso 2. Auxílio doença e aposentadoria por invalidez, nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das doenças e afecções específicas, em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada 3 anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade, que mereçam tratamento particularizado. Inciso 3. Os benefícios concedidos na forma do inciso 1 do artigo 39 aos segurados especiais referidos no inciso 7 do artigo 11 desta lei. Inciso 4. Serviço social. Inciso 5. Reabilitação profissional. Inciso 6. Salário maternidade. Para asseguradas, empregada, trabalhadora avulsa e empregada doméstica. Artigo 27. Para computo do período de carência, serão consideradas as contribuições. Inciso 1. Referentes ao período a partir da data de filiação ao regime geral de previdência social, no caso dos segurados empregados, inclusive os domésticos e dos trabalhadores avulsos. Inciso 2. Realizadas a contar da data de efetivo pagamento da primeira contribuição sem atraso, não sendo consideradas para este fim as contribuições recolhidas com atraso referentes a competências anteriores, no caso dos segurados contribuinte individual, especial e facultativo, referidos respectivamente nos incisos 5 e 7 do artigo 11 e no artigo 13. Artigo 27-A. Na hipótese de perda da qualidade do segurado, para fins da concessão dos benefícios de auxílio-doença, de aposentadoria por invalidez, de salário maternidade e de auxílio-reclusão, o segurado deverá contar, a partir da data da nova filiação à Previdência Social, com metade dos períodos previstos nos incisos 1, 3 e 4 do caput do artigo 25 desta lei. Seção 3. Do cálculo do valor dos benefícios. Subseção 1. Do salário de benefício. Artigo 28. O valor do benefício de prestação continuada, inclusive o regido por norma especial e o decorrente de acidente do trabalho, exceto o salário família e o salário maternidade, será calculado com base no salário de benefício. Artigo 29. O salário de benefício consiste: inciso 1.
para os benefícios de que tratam as alíneas B e C do inciso 1 do artigo 18, na média aritmética simples dos maiores salários de contribuição correspondentes a 80% de todo o período contributivo, multiplicada pelo fator previdenciário. Inciso 2º. Para os benefícios de que tratam as alíneas A, D e H do inciso 1 do artigo 18, na média aritmética simples dos maiores salários de contribuição correspondentes a 80% de todo o período contributivo. Parágrafo 2º. O valor do salário de benefício não será inferior ao de um salário mínimo, nem superior ao do limite máximo do salário de contribuição na data de início do benefício. Parágrafo 3º. Serão considerados para cálculo do salário de benefício os ganhos habituais do segurado empregado, a qualquer título sob forma de moeda corrente ou de utilidades, sobre as quais tenham incidido contribuições previdenciárias, exceto o 13º salário, gratificação natalina. Parágrafo 4º. Não será considerado para o cálculo do salário de benefício o aumento dos salários de contribuição, que exceder o limite legal, inclusive o voluntariamente concedido nos 36 meses imediatamente anteriores ao início do benefício, salvo ser homologado pela Justiça do Trabalho, resultante de promoção regulada por normas gerais da empresa admitida pela legislação do trabalho, de sentença normativa ou de reajustamento salarial, obtido pela categoria respectiva. Parágrafo 5º. Se no período básico de cálculo o segurado tiver recebido benefícios por incapacidade, sua duração será contada, considerando-se como salário de contribuição no período o salário de benefício que serviu de base para cálculo da renda mensal, reajustado nas mesmas épocas e bases do benefício em geral, não podendo ser inferior ao valor de um salário mínimo. Parágrafo 6º. O salário de benefício do segurado especial consiste no valor equivalente ao salário mínimo, ressalvado o disposto no inciso 2 do artigo 39 e nos parágrafos 3º e 4º desta lei. Parágrafo 7º. O fator previdenciário será calculado considerando-se a idade, a expectativa de sobrevida e o tempo de contribuição do segurado, ao se aposentar, segundo a fórmula constante do anexo desta lei. Parágrafo 8º. Para efeito do disposto no parágrafo 7º, a expectativa de sobrevida do segurado na idade da aposentadoria será obtida a partir da tábua completa de mortalidade, construída pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, considerando-se a média racional única para ambos os sexos. Parágrafo 9. Para efeito da aplicação do fator previdenciário ao tempo de contribuição do segurado, serão adicionados: inciso 1. 5 anos quando se tratar de mulher. Inciso 2. 5 anos quando se tratar de professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio. Inciso 3. 10 anos quando se tratar de professora que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio. Parágrafo 10. O auxílio-doença não poderá exceder a média aritmética simples dos últimos 12 salários de contribuição, inclusive em caso de remuneração variável, ou se não alcançado o número de 12, a média aritmética simples dos salários de contribuição existentes. Artigo 29-A. Artigo 31. O valor mensal do auxílio-acidente integra o salário de contribuição para fins de cálculo do salário de benefício de qualquer aposentadoria, observado no que couber o disposto no artigo 29 e no artigo 86, parágrafo 5º. Artigo 32. O salário de benefício do segurado que contribuir
em razão de atividades concomitantes será calculado com base na soma dos salários de contribuição das atividades exercidas na data do requerimento ou do óbito, ou no período básico de cálculo, observado o disposto no artigo 29 desta lei. Parágrafo 1º. O disposto neste artigo não se aplica ao segurado que, em obediência ao limite máximo do salário de contribuição, contribuiu apenas por uma das atividades concomitantes. Parágrafo 2º. Não se aplica o disposto neste artigo ao segurado que tenha sofrido redução do salário de contribuição das atividades concomitantes em respeito ao limite máximo desse salário. Subseção 2. Da renda mensal do benefício. Artigo 33. A renda mensal do benefício de prestação continuada que substituir o salário de contribuição ou o rendimento do trabalho do segurado não terá valor inferior ao do salário mínimo, nem superior ao do limite máximo do salário de contribuição, ressalvado o disposto no artigo 45 desta lei. Artigo 34. No cálculo do valor da renda mensal do benefício, inclusive o decorrente de acidente de trabalho, serão computados: inciso 1. Para o segurado empregado, inclusive o doméstico e o trabalhador avulso, os salários de contribuição referentes aos meses de contribuições devidas, ainda que não recolhidas pela empresa ou pelo empregador doméstico, sem prejuízo da respectiva cobrança e da aplicação das penalidades cabíveis, observado o disposto no parágrafo 5º do artigo 29-A. Inciso 2º. Para o segurado empregado, inclusive o doméstico, o trabalhador avulso e o segurado especial, o valor mensal do auxílio-acidente, considerado como salário de contribuição, para fins de concessão de qualquer aposentadoria, nos termos do artigo 31. Parágrafo inciso 3º. Para os demais segurados, os salários de contribuição referentes aos meses de contribuições efetivamente recolhidas. Artigo 35. Ao segurado empregado, inclusive o doméstico, e ao trabalhador avulso, que tenham cumprido todas as condições para a concessão do benefício pleiteado, mas não possam comprovar o valor de seus salários de contribuição no período básico de cálculo, será concedido o benefício de valor mínimo, devendo esta renda ser recalculada quando da apresentação de prova dos salários de contribuição. Artigo 36. Para o segurado empregado doméstico que, tendo satisfeito as condições exigidas para a concessão do benefício requerido, não comprovar o efetivo recolhimento das contribuições devidas, será concedido o benefício de valor mínimo, devendo sua renda ser recalculada quando da apresentação da prova do recolhimento das contribuições. Artigo 37. A renda mensal inicial, recalculada de acordo com o disposto no artigo 35, deve ser reajustada, como a dos benefícios correspondentes, com igual data de início e substituirá, a partir da data do requerimento de revisão do valor do benefício, a renda mensal que prevalecia até então. Artigo 38. Sem prejuízo do disposto no artigo 35, cabe à Previdência Social manter cadastro dos segurados com todos os informes necessários para o cálculo da renda mensal dos benefícios. Artigo 38-A. O Ministério da Economia manterá sistema de cadastro dos segurados especiais no Cadastro Nacional de Informações Sociais, observado o disposto nos parágrafos 4 e 5 do artigo 17 desta lei, e poderá firmar acordo de cooperação com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, e com outros órgãos da administração pública federal, estadual, distrital e municipal, para a manutenção e a gestão do sistema de cadastro. Parágrafo 1º. O sistema de que trata o caput deste artigo preverá a manutenção e a atualização anual do cadastro,
e conterá as informações necessárias à caracterização da condição de segurado especial, nos termos do disposto neste regulamento. Parágrafo 2º. Da aplicação do disposto neste artigo, não poderá resultar nenhum ônus para os segurados, sem prejuízo do disposto no parágrafo 4º deste artigo. Parágrafo 3º. O INSS, no ato de habilitação ou de concessão de benefício, deverá verificar a condição de segurado especial e, se for o caso, o pagamento da contribuição previdenciária, nos termos da Lei 8.212, considerando, dentre outros, o que consta do Cadastro Nacional de Informações Sociais, de que trata o artigo 29-A desta lei. Parágrafo 4º. A atualização anual de que trata o parágrafo 1º deste artigo será feita até 30 de junho do ano subsequente. Parágrafo 5º. É vedada a atualização de que trata o parágrafo 1º deste artigo após o prazo de 5 anos, contado da data estabelecida no parágrafo 4º deste artigo. Parágrafo 6º. Decorrido o prazo de 5 anos de que trata o parágrafo 5º deste artigo, o segurado especial só poderá computar o período de trabalho rural se efetuados em época própria a comercialização da produção e o recolhimento da contribuição prevista no artigo 25 da Lei 8.212. Artigo 38b. O INSS utilizará as informações constantes do cadastro de que trata o artigo 38-A, para fins de comprovação do exercício da atividade e da condição do segurado especial e do respectivo grupo familiar. Parágrafo 1º. A partir de 1º de janeiro de 2023, a comprovação da condição e do exercício da atividade rural do segurado especial ocorrerá exclusivamente pelas informações constantes do cadastro a que se refere o artigo 38-A desta lei. Parágrafo 2º. Para o período anterior a 1º de janeiro de 2023, o segurado especial comprovará o tempo de exercício da atividade rural por meio de autodeclaração ratificada por entidades públicas credenciadas, nos termos do artigo 13 da Lei 12.188, e por órgãos públicos na forma prevista no regulamento. Parágrafo 3º. Até 1º de janeiro de 2025, o cadastro de que trata o artigo 38-A poderá ser realizado, atualizado e corrigido, sem prejuízo do prazo de que trata o parágrafo 1º deste artigo e da regra permanente prevista no parágrafo 4º e 5º do artigo 38-A desta lei. Parágrafo 4º. Na hipótese de divergência de informações entre o cadastro e outras bases de dados, para fins de reconhecimento do direito ao benefício, o INSS poderá exigir a apresentação dos documentos referidos no artigo 106 desta lei. Parágrafo 5º. O cadastro e os prazos de que tratam este artigo e o artigo 38-A desta lei deverão ser amplamente divulgados por todos os meios de comunicação cabíveis, para que todos os cidadãos tenham acesso à informação sobre a existência do referido cadastro e a obrigatoriedade de registro. Artigo 39. Para os segurados especiais referidos no inciso 7 do caput do artigo 11 desta lei, fica garantida a concessão. Inciso 1. De aposentadoria por idade ou por invalidez, de auxílio-doença, de auxílio-reclusão ou de pensão, no valor de um salário mínimo, e de auxílio-acidente, conforme disposto no artigo 86 desta lei, desde que comprovem o exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, igual ao número de meses correspondentes à carência do benefício requerido, observado o disposto no artigo 38-A e 38-B desta lei. Inciso 2º. Dos benefícios especificados nesta lei,
observados os critérios e a forma de cálculo estabelecidos, desde que contribuam facultativamente para a Previdência Social, na forma estipulada no Plano de Custeio da Seguridade Social. Parágrafo único. Para a segurada especial, fica garantida a concessão de salário maternidade no valor de um salário mínimo, desde que comprove o exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, nos 12 meses imediatamente anteriores ao do início do benefício. Artigo 40. É devido abono anual ao segurado ou e ao dependente da Previdência Social que durante o ano recebeu o auxílio-doença, auxílio-acidente ou aposentadoria, pensão por morte ou auxílio-reclusão. Parágrafo único. O abono anual será calculado, no que couber, da mesma forma que a gratificação de Natal dos trabalhadores, tendo por base o valor da renda mensal do benefício do mês de dezembro de cada ano. Seção 4 do reajustamento do valor dos benefícios. Artigo 41-A. O valor dos benefícios em manutenção será reajustado anualmente na mesma data do reajuste do salário mínimo, pro rata, de acordo com suas respectivas datas de início ou do último reajustamento, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor, INPC, apurado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Parágrafo 1º. Nenhum benefício reajustado poderá exceder o limite máximo do salário de benefício na data do reajustamento, respeitado os direitos adquiridos. Parágrafo 2º. Os benefícios com renda mensal superior a um salário mínimo serão pagos no primeiro ao quinto dia útil do mês subsequente ao de sua competência, observada a distribuição proporcional do número de beneficiários por dia de pagamento. Parágrafo 3º. Os benefícios com renda mensal no valor de até um salário mínimo serão pagos no período compreendido entre o quinto dia útil que anteceder o final do mês de sua competência e o quinto dia útil do mês subsequente, observada a distribuição proporcional dos beneficiários por dia de pagamento. Parágrafo 4º. Para os efeitos dos parágrafos 2º e 3º deste artigo, considera-se dia útil aquele de expediente bancário com horário normal de atendimento. Parágrafo 5º. O primeiro pagamento do benefício será efetuado até 45 dias após a data da apresentação pelo segurado da documentação necessária à sua concessão. Parágrafo 6º. Para os benefícios que tenham sido majorados devido à elevação do salário mínimo, o referido aumento deverá ser compensado no momento da aplicação do disposto no caput deste artigo, de acordo com as normas a serem baixadas pelo Ministério da Previdência Social. Seção 5 dos benefícios. Subseção 1 da aposentadoria por invalidez. Artigo 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer esta condição. Parágrafo 1º. A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade, mediante exame médico pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança. Parágrafo 2º. A doença ou lesão de que o segurado já era portador, ao filiar-se ao regime geral de previdência social, não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.
Artigo 43. A aposentadoria por invalidez será devida a partir do dia imediato ao da cessação do auxílio-doença, ressalvado o disposto no parágrafos 1º, 2º e 3º deste artigo. Parágrafo 1º. Concluindo a perícia médica inicial, pela existência de incapacidade total e definitiva para o trabalho, a aposentadoria por invalidez será devida: alínea A, ao segurado empregado, a contar do 16º dia do afastamento da atividade ou a partir da entrada do requerimento, se entre o afastamento e a entrada do requerimento decorrerem mais de 30 dias. Alínea B, ao segurado empregado doméstico, trabalhador avulso, contribuinte individual, especial e facultativo, a contar da data do início da incapacidade ou da data de entrada do requerimento, se entre essas datas decorrerem mais de 30 dias. Parágrafo 2º. Durante os primeiros 15 dias de afastamento da atividade por motivo de invalidez, caberá à empresa pagar ao segurado empregado o salário. Parágrafo 4º. O segurado aposentado por invalidez poderá ser convocado a qualquer momento para avaliação das condições que ensejaram o afastamento ou a aposentadoria, concedida judicial ou administrativamente, observado o disposto no artigo 101 desta lei. Parágrafo 5º. A pessoa com HIV/AIDS é dispensada da avaliação referida no parágrafo 4º deste artigo. Artigo 44. A aposentadoria por invalidez, inclusive a decorrente de acidente do trabalho, consistirá numa renda mensal correspondente a 100% do salário de benefício, observado o disposto na seção 3, especialmente no artigo 33 desta lei. Parágrafo 2º. Quando o acidentado do trabalho estiver em gozo de auxílio-doença, o valor da aposentadoria por invalidez será igual ao do auxílio-doença, se este, por força de reajustamento, for superior ao previsto neste artigo. Artigo 45. O valor da aposentadoria por invalidez do segurado, que necessitar de assistência permanente de outra pessoa, será acrescido de 25%. Parágrafo único. O acréscimo de que trata este artigo, alínea A, será devido, ainda que o valor da aposentadoria atinja o limite máximo legal. A linha B será recalculado quando o benefício que lhe deu origem for reajustado. A linha C cessará com a morte do aposentado, não sendo incorporável ao valor da pensão. Artigo 46. O aposentado por invalidez que retornar voluntariamente à atividade terá sua aposentadoria automaticamente cancelada, a partir da data do retorno. Artigo 47. Verificada a recuperação da capacidade de trabalho do aposentado por invalidez, será observado o seguinte procedimento. Inciso 1. Quando a recuperação ocorrer dentro de 5 anos, contados da data do início da aposentadoria por invalidez ou do auxílio-doença, que a antecedeu sem interrupção, o benefício cessará. A linha A, de imediato, para o segurado empregado, que tiver direito a retornar à função que desempenhava na empresa quando se aposentou, na forma da legislação trabalhista, valendo como documento para tal fim o certificado de capacidade fornecido pela Previdência Social. A linha B, após tantos meses quantos forem os anos de duração do auxílio-doença ou da aposentadoria por invalidez para os demais segurados. Inciso 2º. Quando a recuperação for parcial ou ocorrer após o período do inciso 1 ou não, ou havendo quando o segurado for declarado apto para o exercício de trabalho diverso, do qual habitualmente exercia, a aposentadoria será mantida sem prejuízo da volta à atividade. A linha A, no seu valor integral, durante 6 meses, contados da data em que for
verificada a recuperação da capacidade. A linha B, com redução de 50%, no período seguinte de 6 meses. A linha C, com redução de 75%, também por igual período de 6 meses, ao término do qual cessará definitivamente. Subseção 2 da aposentadoria por idade. Artigo 48. A aposentadoria por idade será devida ao segurado que, cumprida a carência exigida nesta lei, completar 65 anos de idade, se homem, e 60 se mulher. Parágrafo 1º. Os limites fixados no caput serão reduzidos para 60 e 55 anos no caso de trabalhadores rurais, respectivamente homens e mulheres, referidos na linha A do inciso 1, na linha G do inciso 5 e nos incisos 6 e 7 do artigo 11. Parágrafo 2º. Para os efeitos do disposto no parágrafo 1º deste artigo, o trabalhador rural deve comprovar o efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício por tempo igual ao número de meses de contribuição correspondente à carência do benefício pretendido, computado o período a que se referem os incisos 3 a 8 do artigo 9 do parágrafo 9 do artigo 11 desta lei. Parágrafo 3º. Os trabalhadores rurais de que trata o parágrafo 1º deste artigo, que não atendam ao disposto no parágrafo 2º deste artigo, mas que satisfaçam essa condição, se forem considerados períodos de contribuição sobre outras categorias do segurado, farão jus ao benefício ao completarem 65 anos de idade se homem e 60 anos de ser mulher. Parágrafo 4º. Para o efeito do parágrafo 3º deste artigo, o cálculo da renda mensal do benefício será apurado de acordo com o disposto no inciso 2 do caput do artigo 29 desta lei, considerando-se como salário de contribuição mensal do período como segurado especial o limite mínimo do salário de contribuição da Previdência Social. Artigo 49. A aposentadoria por idade será devida. Inciso 1. Ao segurado empregado, inclusive o doméstico, a partir, a linha A, da data do desligamento do emprego, quando requerida até essa data, ou até 90 dias depois dela. A linha B, da data do requerimento, quando não houver desligamento do emprego, ou quando for requerida após o prazo previsto na linha A. Inciso 2. Para os demais segurados, da data da entrada do requerimento. Artigo 50. A aposentadoria por idade, observado o disposto na seção 3 deste capítulo, especialmente no artigo 33, consistirá numa renda mensal de 70% do salário de benefício mais 1% deste por grupo de 12 contribuições, não podendo passar 100% do salário-benefício. Artigo 51. A aposentadoria por idade pode ser requerida pela empresa, desde que o segurado empregado tenha cumprido o período de carência e completado 70 anos de idade, se do sexo masculino, ou 65 anos, se do sexo feminino, sendo compulsória, caso em que será garantida ao empregado a indenização prevista na legislação trabalhista, considerada como data da rescisão do contrato de trabalho e imediatamente anterior à do início da aposentadoria. Subseção 3. Da aposentadoria por tempo de serviço. Artigo 52. A aposentadoria por tempo de serviço será devida, cumprida a carência exigida nesta lei, ao segurado que completar 25 anos de serviço, se do sexo feminino, ou 30 anos, se do sexo masculino. Artigo 53. A aposentadoria por tempo de serviço, observado o disposto na seção 3 deste capítulo, especialmente no artigo 33, consistirá numa renda mensal de: inciso 1.
Para a mulher, 70% do salário de benefício aos 25 anos de serviço, mais 6% deste para cada novo ano completo de atividade, até o máximo de 100% do salário de benefício aos 30 anos de serviço. Inciso 2. Para o homem, 70% do salário de benefício aos 30 anos de serviço, mais 6% deste, para cada novo ano completo de atividade, até o máximo de 100% do salário de benefício aos 35 anos de serviço. Artigo 54. A data do início da aposentadoria por tempo de serviço será fixada da mesma forma que a da aposentadoria por idade, conforme o disposto no artigo 49. Artigo 55. O tempo de serviço será comprovado na forma estabelecida no regulamento, compreendendo, além do correspondente, as atividades de qualquer das categorias de segurados de que trata o artigo 11 desta lei, mesmo que anterior à perda da qualidade de segurado. Inciso 1. O tempo de serviço militar, inclusive o voluntário, e o previsto no parágrafo 1º do artigo 143 da Constituição Federal, ainda que anterior à filiação ao regime geral de previdência social, desde que não tenha sido contado para inatividade remunerada nas Forças Armadas ou aposentadoria no serviço público. Inciso 2. O tempo intercalado em que esteve em gozo de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. Inciso 3. O tempo de contribuição efetuada como segurado facultativo. Inciso 4. O tempo de serviço referente ao exercício de mandato eletivo federal, estadual ou municipal, desde que não tenha sido contado para efeito de aposentadoria por outro regime de previdência social. Inciso 5. O tempo de contribuição efetuado por segurado, depois de ter deixado de exercer atividade remunerada que enquadrava no artigo 11 desta lei. Inciso 6. O tempo de contribuição efetuado com base nos artigos 8º e 9º da Lei 8.162, pelo segurado definido no artigo 11, inciso 1, alínea G, desta lei, sendo tais contribuições computadas para efeito de carência. Parágrafo 1º. A averbação de tempo de serviço durante o qual o exercício da atividade não determinava filiação obrigatória ao anterior regime de previdência social urbana, só será admitida mediante o recolhimento das contribuições correspondentes, conforme dispuser o regulamento observado o disposto no parágrafo 2º. Parágrafo 2º. O tempo de serviço do segurado trabalhador rural, anterior à data de início de vigência desta lei, será computado independentemente do recolhimento das contribuições a ele correspondentes, exceto para efeito de carência, conforme dispuser o regulamento. Parágrafo 3º. A comprovação do tempo de serviço para os fins desta lei, inclusive mediante justificativa administrativa ou judicial, observado o disposto no artigo 108 desta lei, só produzirá efeito quando for baseada em início de prova material contemporânea dos fatos, não admitida a prova exclusivamente testemunhal, exceto na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito, na forma prevista no regulamento. Parágrafo 4º. Não será computado como tempo de contribuição para efeito de concessão do benefício de que trata esta subseção o período em que o segurado contribuinte individual ou facultativo tiver contribuído na forma do parágrafo 2º do artigo 21 da Lei 8.212, salvo se tiver complementado as contribuições na forma do parágrafo 3º do mesmo artigo. Artigo 56. O professor após 30 anos e a professora após 25 anos
de efetivo exercício em funções de magistério poderão aposentar-se por tempo de serviço, com renda mensal correspondente a 100% do salário de benefício, observado o disposto na seção 3 deste capítulo. Subseção 4 da Aposentadoria Especial. Artigo 57. A aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência exigida nesta lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física durante 15, 20 e 25 anos, conforme dispuser a lei. Parágrafo 1º. A aposentadoria especial, observado o disposto no artigo 33 desta lei, consistirá numa renda mensal equivalente a 100% do salário de benefício. Parágrafo 2º. A data de início do benefício será fixada da mesma forma que a da aposentadoria por idade, conforme o disposto no artigo 49. Parágrafo 3º. A concessão de aposentadoria especial dependerá de comprovação pelo segurado perante o Instituto Nacional do Seguro Social INSS do tempo de trabalho permanente, não ocasional nem intermitente, em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física durante o período mínimo fixado. Parágrafo 4º. O segurado deverá comprovar, além do tempo de trabalho, exposição aos agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, pelo período equivalente ao exigido para a concessão do benefício. Parágrafo 5º. O tempo de trabalho exercido sob condições especiais que sejam ou venham a ser consideradas prejudiciais à saúde ou à integridade física será somado após a respectiva conversão ao tempo de trabalho exercido em atividade comum, segundo critérios estabelecidos pelo Ministério da Previdência e Assistência Social, para efeito de concessão de qualquer benefício. Parágrafo 6º. O benefício previsto neste artigo será financiado com os recursos provenientes da contribuição de que trata o inciso 2 do artigo 22 da Lei 8.212, cujas alíquotas serão acrescidas de 12, 9 ou 6 pontos percentuais, conforme a atividade exercida pelo segurado a serviço da empresa. Permita a concessão de aposentadoria especial após 15, 20 ou 25 anos de contribuição, respectivamente. Parágrafo 7º. O acréscimo de que trata o parágrafo anterior incide exclusivamente sobre a remuneração do segurado sujeito a condições especiais referidas no caput. Parágrafo 8º. Aplica-se o disposto no artigo 46 ao segurado aposentado nos termos deste artigo que continuar no exercício de atividade ou operação que o sujeite aos agentes nocivos constantes da relação referida no artigo 58 desta lei. Artigo 58. A relação dos agentes nocivos químicos, físicos e biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física considerados para fins de concessão da aposentadoria especial de que trata o artigo anterior será definida pelo Poder Executivo. Parágrafo 1º. A comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será feita mediante formulário na forma estabelecida pelo Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, emitido pela empresa ou seu preposto, com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho, expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho, nos termos da legislação trabalhista. Parágrafo 2º. Do laudo técnico referido no parágrafo anterior, deverão constar informação
sobre a existência de tecnologia de proteção coletiva ou individual que diminua a intensidade do agente agressivo a limites de tolerância e recomendação sobre a sua adoção pelo estabelecimento respectivo. Parágrafo 3º. A empresa que não mantiver laudo técnico atualizado com referência aos agentes nocivos existentes no ambiente de trabalho de seus trabalhadores ou que emitir documento de comprovação de efetiva exposição em desacordo com o respectivo laudo estará sujeita à penalidade prevista no artigo 133 desta lei. Parágrafo 4º. A empresa deverá elaborar e manter atualizado perfil profissiográfico, abrangendo as atividades desenvolvidas pelo trabalhador e fornecer a este, quando da rescisão do contrato de trabalho, cópia autêntica desse documento. Subseção 5 do auxílio-doença. Artigo 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual, por mais de 15 dias consecutivos. Parágrafo 1º. Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao regime geral de previdência social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão. Parágrafo 2º. Não será devido o auxílio-doença para o segurado recluso em regime fechado. Parágrafo 3º. O segurado em gozo de auxílio-doença na data do recolhimento à prisão terá o benefício suspenso. Parágrafo 4º. A suspensão prevista no parágrafo 3º deste artigo será de até 60 dias contados da data do recolhimento à prisão, cessado o benefício após o referido prazo. Parágrafo 5. Na hipótese de o segurado ser colocado em liberdade antes do prazo previsto no parágrafo 4º deste artigo, o benefício será restabelecido a partir da data da soltura. Parágrafo 6º. Em caso de prisão declarada ilegal, o segurado terá direito à percepção do benefício por todo o período devido. Parágrafo 7º. O disposto nos parágrafos 2º, 3º, 4º, 5º e 6º deste artigo aplica-se somente aos benefícios dos segurados que forem recolhidos à prisão a partir da data de publicação desta lei. Parágrafo 8º. O segurado recluso em cumprimento de pena em regime aberto ou semiaberto terá direito ao auxílio-doença. Artigo 60. O auxílio-doença será devido ao segurado empregado, a contar do 16º dia do afastamento da atividade, e, no caso dos demais segurados, a contar da data do início da incapacidade enquanto ele permanecer incapaz. Parágrafo 1º. Quando requerido por segurado afastado da atividade por mais de 30 dias, o auxílio-doença será devido a contar da data da entrada do requerimento. Parágrafo 3º. Durante os primeiros 15 dias consecutivos ao do afastamento da atividade por motivo de doença, incumbirá à empresa pagar ao segurado empregado o seu salário integral. Parágrafo 4º. A empresa que dispuser do serviço médico próprio ou em convênio terá a seu cargo o exame médico e o abono das faltas correspondentes ao período referido no parágrafo 3º, somente devendo encaminhar o segurado à perícia médica na Previdência Social, quando a incapacidade ultrapassar 15 dias. Parágrafo 6º. O segurado que, durante o gozo do auxílio-doença, vier a exercer atividade que lhe garanta subsistência, poderá ter o benefício
cancelado a partir do retorno à atividade. Parágrafo 7º. Na hipótese do parágrafo 6º, caso o segurado, durante o gozo do auxílio-doença, venha a exercer atividade diversa daquela que gerou benefício, deverá ser verificada a incapacidade para cada uma das atividades exercidas. Parágrafo 8º. Sempre que possível, o ato de concessão ou de reativação do auxílio-doença, judicial ou administrativo, deverá fixar o prazo estimado para a duração do benefício. Parágrafo 9. Na ausência de fixação do prazo de que trata o parágrafo 8º deste artigo, o benefício cessará após o prazo de 120 dias, contado da data de concessão ou de reativação do auxílio-doença, exceto se o segurado requerer a sua prorrogação perante o INSS, na forma do regulamento observado o disposto no artigo 62 desta lei. Parágrafo 10. O segurado em gozo de auxílio-doença, concedido judicial ou administrativamente, poderá ser convocado a qualquer momento para avaliação das condições que ensejaram sua concessão ou manutenção, observado o disposto no artigo 101 desta lei. Parágrafo 11. Sempre que possível, o ato de concessão ou de reativação de auxílio-doença, judicial ou administrativo, deverá fixar o prazo estimado para a duração do benefício. Artigo 61. O auxílio-doença, inclusive o decorrente de acidente do trabalho, consistirá numa renda mensal correspondente a 91% do salário-benefício, observado o disposto na seção 3, especialmente no artigo 33 desta lei. Artigo 62. O segurado em gozo de auxílio-doença, insuscetível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade. Parágrafo 1º. O benefício a que se refere o caput deste artigo será mantido até que o segurado seja considerado reabilitado para o desempenho de atividade que lhe garanta a subsistência, ou quando considerado não recuperável, seja aposentado por invalidez. Parágrafo 2º. A alteração das atribuições e responsabilidades do segurado compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental não configura desvio de cargo ou função do segurado reabilitado ou que estiver em processo de reabilitação profissional a cargo do INSS. Artigo 63. O segurado empregado, inclusive o doméstico, em gozo de auxílio-doença, será considerado pela empresa e pelo empregador doméstico como licenciado. Parágrafo único. A empresa que garantir ao segurado licença remunerada ficará obrigada a pagar-lhe, durante o período de auxílio-doença, a eventual diferença entre o valor deste e a importância garantida pela licença. Subseção 6 do salário-família. Artigo 65. O salário-família será devido mensalmente ao segurado empregado, inclusive o doméstico, e ao segurado trabalhador avulso, na proporção do respectivo número de filhos ou equiparados nos termos do parágrafo 2º do artigo 16 desta lei, observado o disposto no artigo 66. Parágrafo único. O aposentado por invalidez ou por idade e os demais aposentados com 65 anos ou mais de idade, se do sexo masculino, ou 60 anos ou mais, se do feminino, terão direito ao salário-família, pago juntamente com a aposentadoria. Artigo 66. O valor da cota do salário-família por filho ou equiparado de qualquer condição até 14 anos de idade ou inválido de qualquer idade é de 1.360 cruzeiros, para o segurado com remuneração mensal não inferior a 51 mil cruzeiros. Inciso 2, 170 cruzeiros
para o segurado com remuneração mensal superior a 51 mil cruzeiros. Artigo 67. O pagamento do salário família é condicionado à apresentação da certidão de nascimento do filho ou da documentação relativa ao equiparado ou ao inválido e à apresentação anual de atestado de vacinação obrigatória e de comprovação de frequência à escola do filho ou equiparado nos termos do regulamento. Parágrafo único. O empregado doméstico deve apresentar apenas a certidão de nascimento referida no caput. Artigo 68. As cotas do salário família serão pagas pela empresa ou pelo empregador doméstico mensalmente junto com o salário, efetivando-se a compensação quando do recolhimento das contribuições, conforme dispuser o regulamento. Parágrafo 1º. A empresa ou o empregador doméstico conservarão durante 10 anos os comprovantes de pagamento e as cópias das certidões correspondentes para a fiscalização da Previdência Social. Parágrafo 2º. Quando o pagamento do salário não for mensal, o salário família será pago juntamente com o último pagamento relativo ao mês. Artigo 69. O salário família, devido ao trabalhador avulso, poderá ser recebido pelo sindicato de classe respectivo, que se incumbirá de elaborar as folhas correspondentes e de distribuí-lo. Artigo 70. A cota do salário família não será incorporada, para qualquer efeito, ao salário ou ao benefício. Subseção 7. Do salário maternidade. Artigo 71. O salário maternidade é devido à segurada da Previdência Social durante 120 dias, com início no período entre 28 dias antes do parto e da data de ocorrência deste, observadas as situações e condições previstas na legislação no que concerne à proteção à maternidade. Artigo 71-A. Ao segurado ou segurado da Previdência Social que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção de criança é devida salário maternidade pelo período de 120 dias. Parágrafo 1º. O salário maternidade de que trata este artigo será pago diretamente pela Previdência Social. Parágrafo 2º. Ressalvado o pagamento do salário maternidade, a mãe biológica e o disposto no artigo 71b, não poderá ser concedido o benefício a mais de um segurado, decorrente do mesmo processo de adoção ou guarda, ainda que os cônjuges ou companheiros estejam submetidos a regime próprio de previdência social. Artigo 71b. No caso de falecimento da segurada ou segurado, que fizerem jus ao recebimento do salário maternidade, o benefício será pago por todo o período ou pelo tempo restante a que teria direito ao cônjuge ou companheiro sobrevivente, que tenha qualidade de segurado, exceto no caso de falecimento do filho ou de seu abandono, observadas as normas aplicáveis ao salário maternidade. Parágrafo 1º. O pagamento do benefício de que trata o caput deverá ser requerido até o último dia do prazo previsto para o término do salário maternidade originário. Parágrafo 2º. O benefício de que trata o caput será pago diretamente pela Previdência Social durante o período entre a data do óbito e o último dia do término do salário maternidade originário e será calculado sobre: inciso 1. A remuneração integral para o empregado e trabalhador avulso. Inciso 2. O último salário de contribuição para o empregado doméstico. Inciso 3. 1/12 da soma dos 12 últimos salários de contribuição apurados em um período não superior a 15 meses, para o contribuinte individual, facultativo e desempregado. Inciso 4. O valor do salário mínimo para o segurado especial. Parágrafo 3º. Aplica-se o disposto neste artigo
ao segurado que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção. Artigo 71-C. A percepção do salário maternidade, inclusive o previsto no artigo 71-B, está condicionada ao afastamento do segurado do trabalho ou da atividade desempenhada, sob pena de suspensão do benefício. Artigo 72. O salário maternidade para segurada empregada ou trabalhadora avulsa consistirá numa renda mensal igual à sua remuneração integral. Parágrafo 1º. Cabe à empresa pagar o salário maternidade devido à respectiva empregada gestante, efetivando-se a compensação, observado o disposto no artigo 248 da Constituição Federal, quando do recolhimento das contribuições incidentes sobre a folha de salários e demais rendimentos pagos ou creditados a qualquer título à pessoa física que lhe preste serviço. Parágrafo 2º. A empresa deverá conservar durante 10 anos os comprovantes dos pagamentos e os atestados correspondentes para exame pela fiscalização da Previdência Social. Parágrafo 3º. O salário maternidade devido à trabalhadora avulsa e à empregada do microempreendedor individual de que trata o artigo 18-A da Lei Complementar nº 123 será pago diretamente pela Previdência Social. Artigo 73. Assegurado o valor de um salário mínimo, o salário maternidade para as demais seguradas, pago diretamente pela Previdência Social, consistirá, inciso 1, em um valor correspondente ao do seu último salário de contribuição, para a segurada empregada doméstica. Inciso 2, em 1/12 do valor sobre o qual incidiu sua última contribuição anual, para a segurada especial. Inciso 3, em 1/12 da soma dos 12 últimos salários de contribuição, apurados em um período não superior a 15 meses para as demais seguradas. Parágrafo único. Aplica-se à segurada desempregada desde que mantida a qualidade de segurada na forma prevista no artigo 15 desta lei ou disposto no inciso 3º do caput deste artigo. Subseção 8 da pensão por morte. Artigo 74. A pensão por morte será devida ao conjunto dos dependentes do segurado que falecer, aposentado ou não, a contar da data. Inciso 1 do óbito, quando requerida em até 180 dias após o óbito, para os filhos menores de 16 anos ou em até 90 dias após o óbito, para os demais dependentes. Inciso 2 do requerimento, quando requerida após o prazo previsto no inciso anterior. Inciso 3 da decisão judicial, no caso de morte presumida. Parágrafo 1º. Perde o direito à pensão por morte o condenado criminalmente por sentença com trânsito em julgado, como autor, coautor ou partícipe de homicídio doloso ou de tentativa desse crime, cometido contra a pessoa do segurado, ressalvados os absolutamente incapazes e os inimputáveis. Parágrafo 2º. Perde o direito à pensão por morte o cônjuge, o companheiro ou a companheira, se comprovada a qualquer tempo simulação ou fraude no casamento ou na união estável, ou a formalização desses com o fim exclusivo de constituir benefício previdenciário, apuradas em processo judicial, no qual será assegurado o direito ao contraditório e ampla defesa. Parágrafo 3º. Ajuizada a ação judicial para reconhecimento da condição de dependente, este poderá requerer a sua habilitação provisória ao benefício de pensão por morte, exclusivamente para fins de rateio dos valores
com outros dependentes, vedado o pagamento da respectiva cota até o trânsito em julgado da respectiva ação, ressalvada a existência de decisão judicial em contrário. Parágrafo 4º. Nas ações em que o INSS for parte, este poderá proceder de ofício à habilitação excepcional da referida pensão, apenas para efeitos de rateio, descontando-se os valores referentes a esta habilitação das demais cotas, vedado o pagamento da respectiva cota até o trânsito em julgado da respectiva ação, ressalvada a existência de decisão judicial em contrário. Parágrafo 5º. Julgada improcedente a ação prevista no parágrafo 3º ou 4º deste artigo, o valor retido será corrigido pelos índices legais de reajustamento e será pago de forma proporcional aos demais dependentes, de acordo com as suas cotas e o tempo de duração de seus benefícios. Parágrafo 6º. Em qualquer caso, fica assegurada ao INSS a cobrança dos valores indevidamente pagos em função de nova habilitação. Artigo 75. O valor mensal da pensão por morte será de 100% do valor da aposentadoria que o segurado recebia ou daquela que teria direito se estivesse aposentado por invalidez na data de seu falecimento, observado o disposto no artigo 33 desta lei. Artigo 76. A concessão da pensão por morte não será protelada pela falta de habilitação de outro possível dependente e qualquer inscrição ou habilitação posterior que importe em exclusão ou inclusão de dependente só produzirá efeito a contar da data da inscrição ou habilitação. Parágrafo 1º. O cônjuge ausente não exclui do direito à pensão por morte o companheiro ou a companheira que somente fará jus ao benefício a partir da data de sua habilitação e mediante prova de dependência econômica. Parágrafo 2º. O cônjuge divorciado ou separado judicialmente ou de fato que recebia pensão de alimentos concorrerá em igualdade de condições com os dependentes referidos no inciso 1 do artigo 16 desta lei. Parágrafo 3º. Na hipótese de o segurado falecido estar na data de seu falecimento obrigado por determinação judicial a pagar alimentos temporários a ex-cônjuge, ex-companheiro ou ex-companheira, a pensão por morte será devida, pelo prazo remanescente na data do óbito, caso não incida outra hipótese de cancelamento anterior do benefício. Artigo 77. A pensão por morte, havendo mais de um pensionista, será rateada entre todos em partes iguais. Parágrafo 1º. Reverterá em favor dos demais a parte daquele cujo direito à pensão cessar. Parágrafo 2º. O direito à percepção da cota individual cessará, inciso 1, pela morte do pensionista. Inciso 2, para o filho, a pessoa a ele equiparada ou o irmão de ambos os sexos, ao completar 21 anos de idade, salvo se for inválido ou tiver deficiência intelectual ou mental ou deficiente grave. Inciso 3, para filho ou irmão inválido, pela cessação da invalidez. Inciso 4, pelo decurso do prazo de recebimento de pensão pelo cônjuge, companheiro ou companheira, nos termos do parágrafo 5. Inciso 5, para o cônjuge ou companheiro. A linha A. Se inválido ou com deficiência, pela cessação da invalidez ou pelo afastamento da deficiência, respeitados os períodos mínimos decorrentes da aplicação das alíneas B e C. A linha B. Em 4 meses, se o óbito ocorrer
sem que o segurado tenha vertido 18 contribuições mensais, o seu casamento ou a união estável tiverem sido iniciados em menos de 2 anos antes do óbito do segurado. A linha C. Transcorridos os seguintes períodos estabelecidos de acordo com a idade do beneficiário na data de óbito do segurado, se o óbito ocorrer depois de vertidas 18 contribuições mensais e pelo menos 2 anos após o início do casamento ou da união estável. 1. 3 anos com menos de 21 anos de idade. 2. 6 anos entre 21 e 26 anos de idade. 3. 10 anos entre 27 e 29 anos de idade. 4. 15 anos entre 30 e 40 anos de idade. 5. 20 anos entre 41 e 43 anos de idade. 6. Vitalícia com 44 ou mais anos de idade. Inciso 6. Pela perda do direito na forma do parágrafo 1º do artigo 74 desta lei. Parágrafo 2º-A. Serão aplicados, conforme o caso, a regra contida na linha A, ou os prazos previstos na linha C, ambas do inciso 5 do parágrafo 2º, se o óbito do segurado decorrer de acidente de qualquer natureza, ou de doença profissional, ou do trabalho, independentemente do recolhimento de 18 contribuições mensais, ou da comprovação de 2 anos de casamento ou de união estável. Parágrafo 2b. Após o transcurso de pelo menos 3 anos e desde que neste período se verifique o incremento mínimo de 1 ano inteiro na média nacional única para ambos os sexos, correspondente à expectativa de sobrevida da população brasileira ao nascer, poderão ser fixadas em números inteiros novas idades para os fins previstos na linha C do inciso 5 do parágrafo 2º, em ato do Ministro do Estado da Previdência Social, limitado o acréscimo na comparação com as idades anteriores ao referido incremento. Parágrafo 3º. Com a extinção da parte do último pensionista, a pensão extinguir-se-á. Parágrafo 5. O tempo de contribuição a regime próprio de previdência social será considerado na contagem das 18 contribuições mensais de que tratam as alíneas B e C do inciso 5 do parágrafo 2º. Parágrafo 6º. O exercício da atividade remunerada, inclusive na condição de microempreendedor individual, não impede a concessão ou manutenção da parte individual da pensão do dependente com deficiência intelectual ou mental ou com deficiência grave. Parágrafo 7. Se houver fundados indícios de autoria, coautoria ou participação de dependente, ressalvados os absolutamente incapazes e os inimputáveis em homicídio ou em tentativa desse crime cometido contra a pessoa do segurado, será possível a suspensão provisória de sua parte, no benefício de pensão por morte, mediante processo administrativo próprio, respeitados a ampla defesa e o contraditório, e serão devidas, em caso de absolvição, todas as parcelas corrigidas, desde a data da suspensão, bem como a reativação imediata do benefício. Artigo 78. Por morte presumida do segurado, declarada pela autoridade judicial competente depois de 6 meses de ausência, será concedida a pensão provisória na forma desta subseção. Parágrafo 1º. Mediante prova do desaparecimento do segurado em consequência de acidente, desastre ou catástrofe, seus dependentes farão jus à pensão provisória, independentemente da declaração e do prazo deste artigo. Parágrafo 2º. Verificado o reaparecimento do segurado,
o pagamento da pensão cessará imediatamente, desobrigados os dependentes da reposição dos valores recebidos, salvo má-fé. Subseção 9. Do auxílio reclusão. Artigo 80. O auxílio reclusão, cumprida a carência prevista no inciso 4 do caput do artigo 25 desta lei, será devido nas condições da pensão por morte aos dependentes do segurado de baixa renda recolhido à prisão em regime fechado que não receber remuneração da empresa nem estiver em gozo de auxílio-doença, da pensão por morte, de salário maternidade, de aposentadoria ou de abono de permanência em serviço. Parágrafo 1º. O requerimento do auxílio reclusão será instruído com certidão judicial que ateste o recolhimento efetivo à prisão e será obrigatória a apresentação de prova de permanência na condição de presidiário para a manutenção do benefício. Parágrafo 2º. O INSS celebrará convênios com os órgãos públicos responsáveis pelo cadastro dos presos para obter informações sobre o recolhimento à prisão. Parágrafo 3º. Para fins do disposto nesta lei, considera-se segurado de baixa renda aquele que, no mês de competência de recolhimento à prisão, tenha renda apurada nos termos do disposto, no parágrafo 4º deste artigo, de valor igual ou inferior àquela prevista no artigo 13 da Emenda Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 1998, corrigido pelos índices de reajuste aplicados aos benefícios do RGPS. Parágrafo 4º. A aferição da renda mensal bruta para enquadramento do segurado como de baixa renda ocorrerá pela média dos salários de contribuição apurados no período de 12 meses anteriores ao mês do recolhimento à prisão. Parágrafo 5. A certidão judicial e a prova de permanência na condição de presidiário poderão ser substituídas pelo acesso à base de dados por meio eletrônico, a ser disponibilizada pelo Conselho Nacional de Justiça, com dados cadastrais que assegurem a identificação plena do segurado e da sua condição de presidiário. Parágrafo 6º. Se o segurado tiver recebido benefícios por incapacidade no período previsto no parágrafo 4º deste artigo, sua duração será contada considerando-se como salário de contribuição no período o salário de benefício que serviu de base para o cálculo da renda mensal reajustado na mesma época e com a mesma base dos benefícios em geral, não podendo ser inferior ao valor de um salário mínimo. Parágrafo 7º. O exercício de atividade remunerada do segurado recluso em cumprimento de pena em regime fechado não acarreta a perda do direito ao recebimento do auxílio reclusão para seus dependentes. Parágrafo 8º. Em caso de morte do segurado recluso que tenha contribuído para a Previdência Social durante o período de reclusão, o valor da pensão por morte será calculado levando-se em consideração o tempo de contribuição adicional e os correspondentes salários de contribuição facultada a opção pelo valor do auxílio reclusão. Subseção 10 dos pecúlios, revogado. Subseção 11 do auxílio acidente. Artigo 86. O auxílio acidente será concedido como indenização ao segurado quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, conforme situações discriminadas no regulamento. Parágrafo 1º. O auxílio acidente mensal corresponderá a 50% do benefício de aposentadoria por invalidez, a que o segurado teria direito e será devido somente enquanto persistirem
as condições de que trata o caput. Parágrafo 1º-A. Na hipótese de manutenção das condições que ensejaram o reconhecimento do auxílio acidente, o auxílio será devido até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado. Parágrafo 2º. O auxílio acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria. Parágrafo 3º. O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto no parágrafo 5, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente. Parágrafo 4º. A perda da audição, em qualquer grau, somente proporcionará a concessão do auxílio-acidente, quando, além do reconhecimento da causalidade entre trabalho e a doença, resultar comprovadamente na redução ou perda da capacidade para o trabalho, que habitualmente exercia. Parágrafo 6º. As sequelas a que se refere o caput serão especificadas em lista elaborada e atualizada a cada 3 anos pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, de acordo com critérios técnicos e científicos. Seção 6 dos Serviços. Subseção 1 do Serviço Social. Artigo 88. Compete ao Serviço Social esclarecer junto aos beneficiários seus direitos sociais e os meios de exercê-los, e estabelecer conjuntamente com eles o processo de solução dos problemas que emergirem da sua relação com a Previdência Social, tanto no âmbito interno da instituição como na dinâmica da sociedade. Parágrafo 1º. Será dada prioridade aos segurados em benefício por incapacidade temporária e atenção especial aos aposentados e pensionistas. Parágrafo 2º. Para assegurar o efetivo atendimento dos usuários, serão utilizadas intervenção técnica, assistência de natureza jurídica, ajuda material, recursos sociais, intercâmbio com empresas e pesquisa social, inclusive mediante celebração de convênios, acordos ou contratos. Parágrafo 3º. O serviço social terá como diretriz a participação do beneficiário na implementação e no fortalecimento da política previdenciária, em articulação com as associações e entidades de classe. Parágrafo 4º. O serviço social, considerando a universalização da Previdência Social, prestará assessoramento técnico aos estados e municípios na elaboração e implantação de suas propostas de trabalho. Subseção 2 da habilitação e da reabilitação profissional. Artigo 89. A habilitação e a reabilitação profissional e social deverão proporcionar ao beneficiário incapacitado parcial ou totalmente para o trabalho e às pessoas portadoras de deficiência os meios para a reeducação e readaptação profissional e social indicados para participar do mercado de trabalho e do contexto em que vive. Parágrafo único. A reabilitação profissional compreende: a linha A, o fornecimento de aparelho de prótese, órtese e instrumentos de auxílio para a locomoção, quando a perda ou redução da capacidade funcional puder ser atenuada por seu uso e dos equipamentos necessários à habilitação e reabilitação social e profissional. A linha B, a reparação ou substituição dos aparelhos mencionados no inciso anterior, desgastados pelo uso normal ou por ocorrência estranha à vontade do beneficiário. A linha C, o transporte do acidentado,
do trabalho quando necessário. Artigo 90. A prestação de que trata o artigo anterior é devida em caráter obrigatório aos segurados, inclusive aposentados, e na medida das possibilidades do órgão da Previdência Social, aos seus dependentes. Artigo 92. Concluído o processo de habilitação ou reabilitação social e profissional, a Previdência Social emitirá certificado individual indicando as atividades que poderão ser exercidas pelo beneficiário, nada impedindo que este exerça outra atividade para a qual se capacitar. Artigo 93. Com 100 ou mais empregados, esta obrigada a preencher de 2% a 5% dos cargos com beneficiários reabilitados ou pessoas portadoras de deficiência, habilitadas na seguinte proporção: 1 até 200 empregados, 2%. Inciso 2, de 201 a 500 empregados, 3%. De 501 a 1.000 empregados, 4%. Inciso 4, de 1.001 em diante, 5%. Parágrafo 1º. A dispensa de pessoa com deficiência ou de beneficiário reabilitado da Previdência Social, ao final de contrato por prazo determinado de mais de 90 dias, e a dispensa imotivada em contrato por prazo indeterminado somente poderão ocorrer após a contratação de outro trabalhador com deficiência ou beneficiário reabilitado da Previdência Social. Parágrafo 2º. Ao Ministério do Trabalho e Emprego incumbe estabelecer a sistemática de fiscalização, bem como gerar dados e estatísticas sobre o total de empregados e as vagas preenchidas por pessoas com deficiência e por beneficiários reabilitados da Previdência Social, fornecendo-os, quando solicitados, aos sindicatos, às entidades representativas dos empregados ou aos cidadãos interessados. Parágrafo 3º. Para a reserva de cargos será considerada somente a contratação direta de pessoa com deficiência, excluído o aprendiz com deficiência de que trata a Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, aprovada no Decreto-Lei nº 5.452. Seção 7. Da contagem recíproca de tempo de serviço. Artigo 94. Para efeito dos benefícios previstos no regime geral de previdência social ou no serviço público, é assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição na atividade privada, rural e urbana, e do tempo de contribuição ou de serviço na administração pública, hipótese em que os diferentes sistemas de previdência social se compensarão financeiramente. Parágrafo 1º. A compensação financeira será feita ao sistema a que o interessado estiver vinculado, ao requerer o benefício pelos demais sistemas em relação aos respectivos tempos de contribuição ou de serviço, conforme dispuser o regulamento. Parágrafo 2º. Não será computado como tempo de contribuição para efeito dos benefícios previstos em regimes próprios de previdência social o período em que o segurado contribuinte individual ou facultativo tiver contribuído na forma do parágrafo 2º do artigo 21 da Lei 8.212, salvo ser complementadas as contribuições na forma do parágrafo 3º do mesmo artigo. Artigo 96. O tempo de contribuição ou de serviço de que trata esta seção será contado de acordo com a legislação pertinente, observada as normas seguintes. Inciso 1. Não será admitida a contagem em dobro ou em outras condições especiais. Inciso 2. É vedada a contagem de tempo de serviço público com o de atividade privada, quando concomitantes. Inciso 3. Não será contado por um sistema o tempo de serviço
utilizado para a concessão de aposentadoria pelo outro. Inciso 4. O tempo de serviço anterior ou posterior à obrigatoriedade de filiação à Previdência Social só será contado mediante indenização da contribuição correspondente ao período respectivo, com um acréscimo de juros moratórios de 0,5% ao mês, capitalizados anualmente e multa de 10%. Inciso 5. É vedada a emissão de certidão de tempo de contribuição, com registro exclusivo de tempo de serviço, sem a comprovação de contribuição efetiva, exceto para o segurado empregado, empregado doméstico, trabalhador avulso e, a partir de 1º de abril de 2003, para contribuinte individual que presta serviço à empresa obrigada a arrecadar a contribuição a seu cargo, observado o disposto no parágrafo 5º do artigo 4º da Lei 10.666. Inciso 6. A CTC somente poderá ser emitida por regime próprio de previdência social para ex-servidor. Inciso 7. É vedada a contagem recíproca de tempo de contribuição do RGPS por regime próprio de previdência social sem a emissão da CTC, correspondente, ainda que o tempo de contribuição referente ao regime geral tenha sido prestado pelo servidor público ao próprio ente instituidor. Inciso 8. É vedada a desaverbação de tempo em regime próprio de previdência social quando o tempo averbado tiver gerado a concessão de vantagens remuneratórias ao servidor público em atividade. Inciso 9. Para fins de elegibilidade às aposentadorias especiais referidas no parágrafo 4º do artigo 40 e no parágrafo 1º do artigo 201 da Constituição Federal, os períodos reconhecidos pelo regime previdenciário de origem como de tempo especial, sem conversão em tempo comum, deverão estar incluídos nos períodos de contribuição compreendidos na CTC e discriminados de data a data. Parágrafo único. O disposto no inciso 5 do caput deste artigo não se aplica ao tempo de serviço anterior à edição da Emenda Constitucional número 20, que tenha sido equiparado por lei a tempo de contribuição. Artigo 97. A aposentadoria por tempo de serviço com contagem de tempo na forma desta seção será concedida ao segurado do sexo feminino a partir de 25 anos completos de serviço e ao segurado do sexo masculino a partir de 30 anos completos de serviço, ressalvadas as hipóteses de redução previstas em lei. Artigo 98. Quando a soma dos tempos de serviço ultrapassar 30 anos, se do sexo feminino, e 35 anos, se do sexo masculino, o excesso não será considerado para qualquer efeito. Artigo 99. O benefício resultante de contagem de tempo de serviço na forma dessa seção será concedido e pago pelo sistema a que o interessado estiver vinculado, ao requerê-lo e calculá-lo na forma da respectiva legislação. Seção 8. Das disposições diversas relativas às prestações. Artigo 101. O segurado em gozo de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e o pensionista inválido estão obrigados, sob pena de suspensão do benefício, a submeter-se a exame médico a cargo da Previdência Social, processo de reabilitação profissional por ela prescrito e custeado, e tratamento dispensado gratuitamente, exceto o cirúrgico e a transfusão de sangue, que são facultativos. Parágrafo 1º. O aposentado por invalidez e o pensionista inválido que não tenham retornado à atividade estarão isentos do exame de que trata o caput deste artigo. Inciso 1.
após completarem 55 anos ou mais de idade e quando decorridos 15 anos da data da concessão da aposentadoria por invalidez ou do auxílio-doença de que a precedeu. Inciso 2. Após completarem 60 anos de idade. Parágrafo 2º. A isenção de que trata o parágrafo 1º não se aplica quando o exame tem as seguintes finalidades. Inciso 1. Verificar a necessidade de assistência permanente de outra pessoa para concessão do acréscimo de 25% sobre o valor do benefício, conforme dispõe o artigo 45. Inciso 2º. Verificar a recuperação da capacidade de trabalho mediante solicitação do aposentado ou pensionista que se julgar apto. Inciso 3. Subsidiar a autoridade judiciária na concessão de curatela, conforme dispõe o artigo 110. Parágrafo 4º. A perícia de que trata este artigo terá acesso aos prontuários médicos do periciado no Sistema Único de Saúde, desde que haja a prévia anuência do periciado e seja garantido o sigilo sobre os dados dele. Parágrafo 5. É assegurado o atendimento domiciliar e hospitalar pela perícia médica e social do INSS ao segurado com dificuldades de locomoção, quando seu deslocamento, em razão de sua limitação funcional e de condições de acessibilidade, impunha-lhe ônus desproporcional e indevido, nos termos do regulamento. Artigo 102. A perda da qualidade de segurado importa em caducidade dos direitos inerentes a essa qualidade. Parágrafo 1º. A perda da qualidade de segurado não prejudica o direito à aposentadoria, para cuja concessão tenham sido preenchidos todos os requisitos segundo a legislação em vigor à época em que estes requisitos foram atendidos. Parágrafo 2º. Não será concedida pensão por morte aos dependentes do segurado, que falecer após a perda desta qualidade, nos termos do artigo 15 desta lei, salvo ser preenchidos os requisitos para a obtenção da aposentadoria na forma do parágrafo anterior. Artigo 103. O prazo de decadência do direito ou da ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato de concessão, indeferimento, cancelamento ou cessão de benefício e do ato de deferimento, indeferimento ou não concessão de revisão de benefício é de 10 anos. Inciso 1. Do dia 1º do mês subsequente ao do recebimento da primeira prestação ou da data em que a prestação deveria ter sido paga com o valor revisto, ou, inciso 2, do dia em que o segurado tomar conhecimento da decisão de indeferimento, cancelamento ou cessação do seu pedido de benefício ou da decisão de deferimento ou indeferimento de revisão de benefício no âmbito administrativo. Parágrafo único. Prescreve em 5 anos a contar da data em que deveriam ter sido pagas toda e qualquer ação para haver prestações vencidas ou qualquer restituições ou diferenças devidas pela Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na forma do Código Civil. Artigo 103-A. O direito da Previdência Social de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os seus beneficiários decai em 10 anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé. Parágrafo 1º. No caso de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo decadencial contar-se-á da percepção do primeiro pagamento. Parágrafo 2º.
considera-se exercício do direito de anular qualquer medida de autoridade administrativa que importe impugnação à validade do ato. Artigo 104. As ações referentes à prestação por acidente do trabalho prescrevem em 5 anos, observado o disposto no artigo 103 desta lei, contados da data, inciso 1, do acidente, quando dele resultar a morte ou a incapacidade temporária, verificada esta em perícia médica a cargo da Previdência Social. Inciso 2, em que for reconhecida pela Previdência Social a incapacidade permanente ou o agravamento das sequelas do acidente. Artigo 105. A apresentação de documentação incompleta não constitui motivo para a recusa do requerimento de benefício. Artigo 106. A comprovação do exercício de atividade rural será feita completamente à autodeclaração de que trata o parágrafo 2º e ao cadastro de que trata o parágrafo 1º, ambos do artigo 38b desta lei, por meio de, entre outros, inciso 1, contrato individual de trabalho ou carteira de trabalho e previdência social. Inciso 2, contrato de arrendamento, parceria ou comodato rural. Inciso 4, declaração de aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, de que trata o inciso 2 do caput do artigo 2º da Lei 12.188, por documento que a substitua. Inciso 5, bloco de notas do produtor rural. Inciso 6, notas fiscais de entrada de mercadorias, de que trata o parágrafo 7º do artigo 30 da Lei 8.212, emitidas pela empresa adquirente da produção com indicação do nome do segurado como vendedor. Incisos 7. Documentos fiscais relativos à entrega de produção rural à cooperativa agrícola, entreposto de pescado ou outros, com indicação do segurado como vendedor ou consignante. Inciso 8. Comprovantes de recolhimento de contribuição à Previdência Social decorrentes da comercialização da produção. Inciso 9. Cópia da declaração de imposto de renda, com indicação de renda proveniente da comercialização de produção rural. Inciso 10. Licença de ocupação ou permissão outorgada pela INCRA. Artigo 107. O tempo de serviço de que trata o artigo 55 desta lei será considerado para cálculo do valor da renda mensal de qualquer benefício. Artigo 108. Mediante justificação processada perante a Previdência Social, observado o disposto no parágrafo 3º do artigo 55 e na forma estabelecida no regulamento, poderá ser suprida a falta de documento ou provado ato do interesse de beneficiário ou empresa, salvo no que se refere ao registro público. Artigo 109. O benefício será pago diretamente ao beneficiário, salvo em caso de ausência, moléstia contagiosa ou impossibilidade de locomoção, quando será pago a procurador, cujo mandato não terá prazo superior a 12 meses, podendo ser renovado. Parágrafo único. A impressão digital do beneficiário incapaz de assinar, aposta na presença de servidor da Previdência Social, vale como assinatura para quitação de pagamento de benefício. Artigo 110. O benefício devido ao segurado ou dependente civilmente incapaz será feito ao cônjuge, pai, mãe, tutor ou curador, admitindo-se na sua falta e por período não superior a 6 meses
ou pagamento a herdeiro necessário, mediante termo de compromisso firmado no ato do recebimento. Parágrafo 1º. Para efeito de curatela, no caso de interdição do beneficiário, a autoridade judiciária pode louvar-se no laudo médico pericial da Previdência Social. Parágrafo 2º. O dependente excluído, na forma do parágrafo 7º do artigo 16 desta lei, ou que tenha a parte provisoriamente suspensa, na forma do parágrafo 7º do artigo 77 desta lei, não poderá representar outro dependente para fins de recebimento e percepção do benefício. Parágrafo 3º. O dependente que perde o direito à pensão por morte, na forma do parágrafo 1º do artigo 74 desta lei, não poderá representar outro dependente para fins de recebimento e percepção do benefício. Artigo 110-A. No ato de requerimento de benefícios operacionalizados pelo INSS, não será exigida a apresentação de termo de curatela de titular ou de beneficiário com deficiência, observados os procedimentos a serem estabelecidos em regulamento. Artigo 111. O segurado menor poderá, conforme dispuser o regulamento, firmar recibo de benefício, independentemente da presença dos pais ou do tutor. Artigo 112. O valor não recebido em vida pelo segurado só será pago aos seus dependentes habilitados à pensão por morte ou, na falta deles, aos seus sucessores na forma da lei civil, independentemente de inventário ou arrolamento. Artigo 113. O benefício poderá ser pago mediante depósito em conta corrente ou por autorização de pagamento, conforme se dispuser em regulamento. Artigo 114. Salvo quanto a valor devido à Previdência Social e a desconto autorizado por esta lei ou derivado da obrigação de prestar alimentos reconhecida em sentença judicial, o benefício não pode ser objeto de penhora, arresto ou sequestro, sendo nula de pleno direito a sua venda ou cessão, ou a constituição de qualquer ônus sobre ele, bem como outorga de poderes irrevogáveis ou em causa própria para seu recebimento. Artigo 115. Podem ser descontados dos benefícios: inciso 1. Contribuições devidas pelo segurado à Previdência Social. Inciso 2. Pagamento administrativo ou judicial de benefício previdenciário ou assistencial indevido, ou além do devido, inclusive na hipótese de cessação do benefício pela revogação de decisão judicial em valor que não exceda 30% da sua importância, nos termos do regulamento. Inciso 3º. Imposto de renda retido na fonte. Inciso 4º. Pensão de alimentos decretada em sentença judicial. Inciso 5º. Mensalidades de associações e demais entidades de aposentados legalmente reconhecidas, desde que autorizadas por seus filiados. Inciso 6. Pagamento de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil, concedidos por instituições financeiras e sociedades de arrendamento mercantil ou por entidades fechadas ou abertas de previdência complementar, públicas e privadas, quando expressamente autorizado pelo beneficiário, até o limite de 35% do valor do benefício, sendo 5% destinados exclusivamente para a linha A, amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito, ou a linha B, utilização com a finalidade de saque por meio do cartão de crédito. Parágrafo 1º.
Na hipótese do inciso 2, o desconto será feito em parcelas conforme dispuser o regulamento, salvo uma fé. Parágrafo 2º. Na hipótese dos incisos 2 e 6, haverá prevalência do desconto do inciso 2. Parágrafo 2º. Serão inscritos em dívida ativa pela Procuradoria-Geral Federal os créditos constituídos pelo INSS, em decorrência de benefício previdenciário ou assistencial, pago indevidamente ou além do devido, inclusive na hipótese de cessação do benefício pela revogação de decisão judicial, nos termos da Lei 6.830, para execução judicial. Parágrafo 4º. Será objeto de inscrição em dívida ativa para os fins do disposto no parágrafo 3º deste artigo, em conjunto ou separadamente, o terceiro beneficiado, que sabia ou devia saber da origem do benefício pago, indevidamente em razão de fraude, de dolo ou de coação, desde que devidamente identificado em procedimento administrativo de responsabilização. Parágrafo 5º. O procedimento de que trata o parágrafo 4º deste artigo será disciplinado em regulamento, nos termos da Lei 9.784 e no artigo 27 do Decreto-Lei 4.657. Parágrafo 6º. Na hipótese prevista no inciso 5 do caput deste artigo, a autorização do desconto deverá ser revalidada a cada 3 anos, a partir de 31 de dezembro de 2021, nos termos do regulamento. Artigo 116. Será fornecido ao beneficiário demonstrativo minucioso das importâncias pagas, discriminando-se o valor da mensalidade às diferenças eventualmente pagas com o período a que se referem e os descontos efetuados. Artigo 117. A empresa, o sindicato ou a entidade de aposentados devidamente legalizada poderá, mediante convênio com a Previdência Social, encarregar-se relativamente a seu empregado ou associado e respectivos dependentes de: inciso 1. Processar requerimento de benefício, preparando-o e instruindo-o de maneira a ser despachado pela Previdência Social. Inciso 2. Remeter o requerente a exame médico, inclusive complementar, encaminhando à Previdência Social o respectivo laudo, para efeito de homologação e posterior concessão de benefício, que depender de avaliação de incapacidade. Inciso 3. Pagar benefício. Parágrafo único. O convênio poderá dispor sobre o reembolso das despesas da empresa, do sindicato ou da entidade de aposentados devidamente legalizada, correspondente aos serviços previstos nos incisos 2 e 3, ajustado por valor global conforme o número de empregados ou de associados, mediante dedução do valor das contribuições previdenciárias a serem recolhidas pela empresa. Artigo 118. O segurado que sofreu acidente do trabalho tem garantida, pelo prazo mínimo de 12 meses, a manutenção do seu contrato de trabalho na empresa, após a cessação do auxílio-doença acidentário, independentemente de percepção de auxílio-acidente. Artigo 119. Por intermédio dos estabelecimentos de ensino, sindicatos, associações de classe, Fundação Jorge Duprá Figueiredo, de Segurança e Medicina do Trabalho, Fundacentro, órgãos públicos e outros meios, serão promovidas regularmente instrução e formação com vistas a incrementar costumes e atitudes prevencionistas em matéria de acidente, especialmente do trabalho. Artigo 120. A Previdência Social
ajuizará ação regressiva contra os responsáveis nos casos de: inciso 1, negligência quanto às normas padrão de segurança e higiene do trabalho, indicadas para a proteção individual e coletiva. Inciso 2, violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos da Lei 11.340. Artigo 121. O pagamento de prestações pela Previdência Social em decorrência dos casos previstos nos incisos 1 e 2 do caput do artigo 120 desta lei não exclui a responsabilidade civil da empresa, no caso do inciso 1, ou do responsável pela violência doméstica e familiar, no caso do inciso 2. Artigo 122. Se mais vantajoso, fica assegurado o direito à aposentadoria, nas condições legalmente previstas na data do cumprimento de todos os requisitos necessários à obtenção do benefício, ao segurado que, tendo completado 35 anos de serviço, se homem, ou 30 anos se mulher, optou por permanecer em atividade. Artigo 124. Salvo no caso de direito adquirido, não é permitido o recebimento conjunto dos seguintes benefícios da Previdência Social. Inciso 1. Aposentadoria e auxílio-doença. Inciso 2. Mais de uma aposentadoria. Inciso 3. Aposentadoria e abono de permanência em serviço. Inciso 4. Salário maternidade e auxílio-doença. Inciso 5. Mais de um auxílio-acidente. Inciso 6. Mais de uma pensão deixada por cônjuge ou companheiro, ressalvado o direito de opção pela mais vantajosa. Parágrafo único. É vedado o recebimento conjunto do seguro-desemprego, com qualquer benefício de prestação continuada da Previdência Social, exceto pensão por morte ou auxílio-acidente. Artigo 124-A. O INSS implementará e manterá processo administrativo eletrônico para requerimento de benefícios e serviços e disponibilizará canais eletrônicos de atendimento. Parágrafo 1º. O INSS facilitará o atendimento, o requerimento, a concessão, a manutenção e a revisão de benefícios por meio eletrônico e implementará procedimentos automatizados de atendimento e prestação de serviços por meio de atendimento telefônico ou de canais remotos. Parágrafo 2º. Poderão ser celebrados acordos de cooperação na modalidade de adesão com órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, para a recepção de documentos e o apoio administrativo às atividades do INSS que demandem serviços presenciais. Parágrafo 3º. A implementação de serviços eletrônicos preverá mecanismos de controle preventivos de fraude e identificação segura do cidadão. Artigo 124-B. O INSS, para o exercício de suas competências, observado o disposto no inciso 11 e 12 do artigo 5º da Constituição Federal e na Lei 3.709, terá acesso aos dados necessários para a análise, a concessão, a revisão e a manutenção de benefícios por ele administrados, em especial aos dados. Inciso 2. Dos registros e dos prontuários eletrônicos do Sistema Único de Saúde, SUS, administrados pelo Ministério da Saúde. Inciso 3. Dos documentos médicos mantidos por entidades públicas e privadas, sendo necessária, no caso dessas últimas, a celebração de convênio para garantir o acesso. Inciso 4. De movimentação das contas do Fundo de Garantia
por tempo de serviço, FGTS, instituído pela Lei 5.107, mantidas pela Caixa Econômica Federal. Parágrafo 1º. Para fins do cumprimento do disposto no caput deste artigo, serão preservados a integridade e o sigilo dos dados acessados pelo INSS, eventualmente existentes, e o acesso aos dados dos prontuários eletrônicos do Sistema Único de Saúde SUS e dos documentos médicos mantidos por entidades públicas e privadas será exclusivamente franqueado aos peritos médicos federais designados pelo INSS. Parágrafo 2º. O Ministério da Economia terá acesso às bases de dados geridas ou administradas pelo INSS, incluída a folha de pagamento de benefícios, com o detalhamento dos pagamentos. Parágrafo 3º. As bases de dados e as informações de que tratam o caput e o parágrafo 1º deste artigo poderão ser compartilhadas com os regimes próprios de previdência social, para estrita utilização em suas atribuições relacionadas à recepção, à análise, à concessão, à revisão e à manutenção de benefícios por eles administrados, preservados a integridade dos dados e o sigilo eventualmente existente, na forma disciplinada conjuntamente pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia e pelo gestor dos dados. Parágrafo 4º. Fica dispensada a celebração de convênio, de acordo de cooperação técnica ou de instrumento congêneres para a efetivação do acesso aos dados de que trata o caput deste artigo, quando se tratar de dados hospedados por órgãos da Administração Pública Federal, e caberá ao INSS a responsabilidade de arcar com os custos envolvidos quando houver o acesso ou na extração dos dados, exceto quando estabelecido de forma diversa entre os órgãos envolvidos. Parágrafo 5º. As solicitações de acesso a dados hospedados por entidades privadas possuem características de requisição dispensados à celebração de convênio, acordo de cooperação técnica ou instrumentos congêneres para a efetivação do acesso aos dados de que trata o caput deste artigo e o ressarcimento de eventuais custos, vedado o compartilhamento dos dados com demais entidades de direito privado. Artigo 124-C. O servidor responsável pela análise dos pedidos dos benefícios previstos nesta lei motivará suas decisões ou opiniões técnicas e responderá pessoalmente apenas na hipótese de dolo ou erro grosseiro. Artigo 124-D. A Administração Pública Federal desenvolverá ações de segurança da informação e comunicações, incluídas as de segurança cibernética, de segurança das infraestruturas, de qualidade dos dados e de segurança de interoperabilidade de bases governamentais, e efetuará a sua integração, inclusive com as bases de dados e informações dos estados, dos municípios e do Distrito Federal, com o objetivo de atenuar riscos e inconformidades em pagamentos de benefícios sociais. Título 4. Das disposições finais e transitórias. Artigo 125. Nenhum benefício ou serviço da Previdência Social poderá ser criado, majorado ou estendido, sem a correspondente fonte de custeio total. Artigo 125-A. Compete ao Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, realizar por meio dos seus próprios agentes, quando designados, todos os atos e procedimentos necessários à verificação do atendimento das obrigações
não tributárias impostas pela legislação previdenciária e a imposição da multa por seu eventual descumprimento. Parágrafo 1º. A empresa disponibilizará a servidor designado por dirigente do INSS os documentos necessários à comprovação de vínculo empregatício, de prestação de serviços e de remuneração relativos a trabalhador previamente identificado. Parágrafo 2º. Aplica-se ao disposto neste artigo, no que couber o artigo 126 desta lei. Parágrafo 3º. O disposto neste artigo não abrange as competências atribuídas em caráter privativo aos ocupantes do cargo de auditor fiscal da Receita Federal do Brasil, previstos no inciso 1 do caput do artigo 6º da Lei 10.593. Artigo 126. Compete ao Conselho de Recursos da Previdência Social julgar, entre outras demandas, na forma do regulamento. Inciso 1. Recursos das decisões do INSS nos processos de interesse dos beneficiários. Inciso 2. Contestações e recursos relativos à atribuição pelo Ministério da Economia do fator acidentário de prevenção aos estabelecimentos das empresas. Inciso 3. Recursos das decisões do INSS relacionados à comprovação de atividade rural, de segurado especial, de que tratam os artigos 38A e 38B, ou demais informações relacionadas ao SECNES, de que trata o artigo 29A desta lei. Inciso 4. Recursos de processos relacionados à compensação financeira, de que trata a Lei 9.796, e a supervisão e a fiscalização dos regimes próprios de previdência social, de que trata a Lei nº 9.717. Parágrafo 3º. A propositura de ação que tenha por objeto idêntico pedido sobre o qual versa o processo administrativo importa renúncia ao direito de recorrer na esfera administrativa à desistência do recurso interposto. Artigo 128. As demandas judiciais que tiverem por objeto o reajuste ou a concessão de benefícios regulados nesta lei, cujos valores de execução não forem superiores a R$ 5.180,25 por autor, poderão, por opção de cada um dos exequentes, ser quitadas no prazo de até 60 dias, após a intimação do trânsito em julgado da decisão, sem necessidade de expedição de precatório. Parágrafo 1º. É vedado o fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução, de modo que o pagamento se faça em parte, na forma estabelecida no caput, e em parte mediante expedição do precatório. Parágrafo 2º. É vedada a expedição de precatório complementar ou suplementar do valor pago na forma do caput. Parágrafo 3º. Se o valor da execução ultrapassar o estabelecido no caput, o pagamento far-se-á sempre por meio de precatório. Parágrafo 4º. É facultada à parte exequente a renúncia ao crédito no que exceder ao valor estabelecido no caput, para que possa optar pelo pagamento do saldo sem precatório, na forma ali prevista. Parágrafo 5º. A opção exercida pela parte para receber os seus créditos na forma prevista no caput implica a renúncia do restante dos créditos porventura existentes e que sejam oriundos do mesmo processo. Parágrafo 6º. O pagamento sem precatório, na forma prevista neste artigo, implica a quitação total do pedido constante da petição inicial e determinar a extinção do processo. Parágrafo 7º.
O disposto neste artigo não obsta a interposição de embargos à execução por parte do INSS. Artigo 129. Os litígios e medidas cautelares relativos a acidentes do trabalho serão apreciados. Inciso 1. Na esfera administrativa, pelos órgãos da Previdência Social, segundo as regras e prazos aplicáveis às demais prestações, com prioridade para a conclusão. Inciso 2. Na via judicial, pela Justiça dos Estados e do Distrito Federal, segundo o rito sumaríssimo, inclusive durante as férias forenses, mediante petição instruída pela prova de efetiva notificação do evento à Previdência Social, através de comunicação de acidente do trabalho CAT. Parágrafo único. O procedimento judicial de que trata o inciso 2 deste artigo é isento do pagamento de quaisquer custas e de verbas relativas à sucumbência. Artigo 130. Na execução contra o Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, o prazo a que se refere o artigo 730 do Código de Processo Civil é de 30 dias. Artigo 131. O ministro da Previdência e Assistência Social poderá autorizar o INSS a formalizar a desistência ou abster-se de propor ações e recursos em processos judiciais, sempre que a ação versar matéria sobre a qual haja declaração de inconstitucionalidade proferida pelo Supremo Tribunal Federal, STF, súmula ou jurisprudência consolidada do STF ou dos tribunais superiores. Parágrafo único. O ministro da Previdência e Assistência Social disciplinará as hipóteses em que a administração previdenciária federal, relativamente aos créditos previdenciários baseados em dispositivo declarado inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal, possa, a linha A, abster-se de constituí-los, a linha B, retificar o seu valor ou declará-los extintos, de ofício, quando houverem sido constituídos anteriormente, ainda que inscritos em dívida ativa. A linha C, formular a desistência de ações de execução fiscal já ajuizadas, bem como deixar de interpor recursos de decisões judiciais. Artigo 132. A formalização de desistência ou transigência judiciais por parte de procurador da Previdência Social será sempre precedida da anuência por escrito do Procurador-Geral do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, ou do presidente deste órgão, quando os valores em litígio ultrapassarem os limites definidos pelo Conselho Nacional de Previdência Social, CNPS. Parágrafo 1º. Os valores a partir dos quais se exigirá a anuência do Procurador-Geral ou do presidente do INSS serão definidos periodicamente pelo CNPS, através de resolução própria. Parágrafo 2º. Até que o CNPS defina os valores mencionados neste artigo, deverão ser submetidos à anuência prévia do Procurador-Geral ou do presidente do INSS a formalização de desistência ou transigência judiciais, quando os valores referentes a cada segurado considerado separadamente superarem, respectivamente, 10 ou 30 vezes o teto do salário de benefício. Artigo 133. A infração a qualquer dispositivo desta lei, para a qual não haja penalidade expressamente combinada, sujeita o responsável, conforme a gravidade da infração, a multa variável de 100 mil cruzeiros a 10 milhões de cruzeiros. Artigo 134. Os valores expressos em moeda corrente nesta lei serão reajustados nas mesmas épocas e com os mesmos índices utilizados para o reajustamento
dos valores dos benefícios. Artigo 135. Os salários de contribuição utilizados no cálculo do valor de benefício serão considerados respeitando-se os limites mínimo e máximo vigentes nos meses a que se referirem. Artigo 136. Ficam eliminados o menor e o maior valor teto para cálculo de salário de benefício. Artigo 137. Fica extinto o Programa de Previdência Social aos estudantes, instituído pela Lei 7004, mantendo-se o pagamento dos benefícios de prestação continuada com data de início até a entrada em vigor desta lei. Artigo 138. Ficam extintos os regimes de previdência social instituídos pela Lei Complementar 11 e pela Lei 6.260, sendo mantidos com valor não inferior ao do salário mínimo, os benefícios concedidos até a vigência desta lei. Parágrafo único. Para os que vinham contribuindo regularmente para os regimes a que se refere este artigo, será contado o tempo de contribuição para fins do regime geral de previdência social, conforme disposto no regulamento. Artigo 142. Para o segurado inscrito na Previdência Social Urbana até 25 de julho de 1991, bem como para o trabalhador ou empregador rural cobertos pela Previdência Social Rural, a carência das aposentadorias por idade, por tempo de serviço e especial obedecerá à seguinte tabela, levando-se em conta o ano em que o segurado implementou todas as condições necessárias à obtenção do benefício. Artigo 143. O trabalhador rural, ora enquadrado como segurado, obrigatório no regime geral de previdência social, na forma da linha A do inciso 1 ou do inciso 4 ou 7 do artigo 11 desta lei, pode requerer aposentadoria por idade no valor de um salário mínimo durante 15 anos, contados a partir da data de vigência desta lei, desde que comprove o exercício de atividade rural, ainda que descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, em número de meses idêntico à carência do referido benefício. Artigo 149. As prestações e o seu financiamento referentes aos benefícios de ex-combatente e de ferroviário, servidor público ou autárquico federal, ou em regime especial, que não optou pelo regime da consolidação das leis do trabalho, na forma da Lei 6.184, bem como seus dependentes serão objeto de legislação específica. Artigo 151. Até que seja elaborada a lista de doenças mencionada no inciso 2 do artigo 26, independe de carência a concessão de auxílio-doença e de aposentadoria por invalidez ao segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido das seguintes doenças: tuberculose ativa, hanseníase, alienação mental, esclerose múltipla, hepatopatia grave, neoplasia maligna, cegueira, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose, anquilosante, nefropatia grave, estado avançado de doença de Paget, osteite deformante, síndrome de deficiência imunológica adquirida AIDS ou contaminação por radiação, com base em conclusão da medicina especializada. Artigo 153. O regime facultativo complementar da Previdência Social será objeto de lei especial, a ser submetida à apreciação do Congresso Nacional dentro do prazo de 180 dias. Artigo 154. O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 60 dias, a partir da data da sua publicação.
Artigo 155. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 156. Revogam-se as disposições em contrário.